87.5. O sorteio do Hipercap ABC é exclusivamente para a nossa região. Adquira o seu agora mesmo em um ponto de venda mais próximo da tua casa. Lembrando, são 24 prêmios valiosos. Você adquirindo, você estará ajudando o GRAC a combater e vencer o câncer infantil, você tendo direito de resgate. E o horário do sorteio é neste domingo, 10 horas da manhã. Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Hipercap ABC e pelo Facebook. E também agora na nossa rádio 87.5. Adquire o seu e boa sorte, ajude e concorra! Mais música pra você. O sucesso está de volta. Você está ouvindo Alô Pessoas. Programa Alô Pessoas, agora 3 horas e 14 minutos. Eu, Cássio Gama, até às 5, contigo aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM. Já estamos ao vivo, nesse 22 de setembro de 2024. Seja bem-vindo ao nosso domingo, um domingo diferente que você já conhece, que é o penúltimo domingo do mês, que a gente tem aqui o nosso Domingo Terapia, com duas psicólogas aqui, a Letícia Portugal, e a Carla, para falar sobre um assunto muito importante, que é o Setembro Amarelo, que é o combate aí a prevenção à vida, falar um pouco para prevenir aí o suicídio, A gente vai comentar mais sobre esse assunto. Então eu chamo você para essa conversa nessa tarde aqui de domingo. Já manda suas perguntas, já estamos ao vivo lá pela live no Facebook. Você procura lá Alô Pessoas no Facebook. Você consegue mandar sua perguntinha, sua dúvida, participar aqui da programação, ou também pelo site heliopolisfm.com.br, ou também nos nossos aplicativos. A gente está lá no Radiosnet, pode procurar Rádio Comunitária Heliópolis, ou também na Play Store. Baixe o nosso aplicativo exclusivo, que aí você consegue acompanhar de qualquer lugar do mundo, ou também pelo nosso tele-WhatsApp. Manda sua dúvida, sua pergunta no 2272-1077. Já estamos aqui ao vivo na Rádio Comunitária Heliópolis. Então, essas 2 horas para a gente bater um papo sobre o Setembro Amarelo. Vamos promover aí o Setembro Amarelo. O primeiro passo é falar, conversar sobre o assunto e as pessoas terem consciência, do que representa o Setembro Amarelo. A gente vem aí com... Cada mês é um tema, Então, a gente fala aqui todos os meses de saúde mental, trazendo um tema cada mês diferente para a gente discutir, que é tão importante nos dias atuais, A gente está vivendo um mundo tão incerto de tanta coisa, que falar de assunto de saúde mental também é muito importante. Então, vem participar. Aproveito, peço para vocês seguir a gente lá nas redes sociais, @Rádio Heliópolis Oficial, ou também alô.pessoas lá no Instagram. Curte, comenta, compartilha, manda aí no grupo da família. Vem participar nesse domingo, Esse bate-papo com essas meninas aqui que são feras, Indicação lá da nossa querida Lídia Guerra, do Conhecer Saúde Integrada, que eu peço também para você conhecer o trabalho deles. Só acessar lá no @conhecer com S, _ Saúde Integrada. Curte, comenta, conheça, o trabalho do pessoal. E já vamos começar aqui, com as meninas dando as boas-vindas para elas que já estão aqui desde a 1 da tarde, tadinhas, porque deixei elas esperando aqui nesse calor, gente. Tem um calor, quem não é de São Paulo está acompanhando a gente, tá mais de 30 graus aqui, mas a sensação é de 50. Mas a gente está no ar-condicionado aqui de 23, dentro dos estúdios geladinho, mas nesse domingão aqui para a gente falar desse assunto tão importante. Então, seja bem-vinda aqui, primeiramente, a Letícia Portugal. Bem-vinda aqui à rádio. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Espero que a gente consiga contribuir da melhor forma possível. E aí, esse tema tão importante, da gente falar. E antes disso, eu só queria que vocês falassem um pouco do trabalho lá que você desenvolve no Conhecer. Com certeza. Nós duas, nós somos psicólogas clínicas. Eu sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Uhum. E a gente conhece a Lídia há muito tempo já, que é a que encabeça todo o projeto. E é isso, a gente atende todos os públicos, cada psicóloga especializada em algum tema, normalmente, mas a gente atende de maneira geral todos os públicos. E eu, particularmente, atendo a partir de 16 anos até idoso, e esse é o trabalho que eu faço lá com elas. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, Letícia, seus arrobas lá
Você pode passar pra gente? Com certeza. O meu trabalho no Instagram é @leticiaportugal.psi, PSI. Então, quem quiser aí pode procurar lá, @leticiaportugal.psi, que é de psicóloga, psicologia. Exatamente. Então você pode encontrar lá diversos conteúdos. E eu sei também que a Letícia também é engajada lá nas redes sociais, tirando dúvida, né? Falando de um monte de tema, nos Reels ali. Você aborda diversos temas ali, né? Abordo. No Instagram, se vocês me procurarem, vocês vão ver que minha especialidade ali é relacionamento. Relacionamento, Então, que é muito bom, né? Isso. Falar, o pessoal te procura para falar do ex, o término que não esquece, não Exatamente. superou. Exatamente. Então é isso. Qualquer dúvida que tiver também pode mandar no direct, se quiser, que aí é mais íntimo, né? E aí eu respondo, eu posso tirar alguma dúvida, ajudar, mas eu tenho lá meu conteúdo focado nisso, mas é relação amorosa, mas é relação também de uma maneira geral. Família. Relacionamentos, Exato, né? filhos, trabalho, então dá uma olhada lá. Tudo ali, abrange tudo. E o seu atendimento, ele acontece presencial ou online? Majoritariamente online. Online, o pessoal gosta online. Presencial. Facilita, né? A gente consegue atender aí o Brasil todo, outras vezes fora do Brasil também. Então, acho que é uma ferramenta que ajuda muito hoje em dia. Depois da pandemia aumentou bastante, na verdade. Você sabe, quando eu fazia terapia, eu não gostava online. Sério? Fala, ai meu Deus, já não basta ficar aqui nessa casa, olhando para a parede branca, ainda tem que fazer online. Sim, mas a minha terapia aí porque pessoal sabe também. aquele meme da Nazaré? Tem que sair, tem que bater perna, tem que ver gente. Sim, é importante. Eu saía, então eu não gostava online. Eu falei, a internet não vai funcionar. Bem geração antiga, né? Sim. 30 anos, pensamento de 80. A internet vai falhar, é melhor ir lá cara a cara, tete a tete. Sim, mas eu acho que isso é muito particular, né? Mas tem gente que, assim, na efetividade da terapia não muda nada, as duas são efetivas, né? Tanto só precisa de um ambiente, né? Um ambiente ali mais tranquilo, que não tem intervenções, que a pessoa consiga falar abertamente, que ninguém vai julgar ali, né? Ficar de olho ali na porta, atrás da porta, ouvindo. Exatamente, tem até uns memes na internet, né, que é assim, quando eu faço terapia online, o motivo da minha terapia mora na minha casa, aí o pessoal, tipo, aí já não pode, né? Aí tem que fazer trancada no banheiro. Exatamente. E quem tá aqui na live, gente, tá vendo aqui nos estúdios, né? Já tem um pessoal participando aqui, mandando as perguntinhas. Legal. Já estão interagindo aqui, coraçãozinho, já tem toda uma dinâmica aqui. E ela também está participando com a gente, né? Veio aqui a Carla Pagliani, é isso? Isso mesmo, perfeito. Pagliani. Isso mesmo. Gente, um prazer estar aqui, viu, Cássio? Estou muito feliz com essa oportunidade e espero poder contribuir aí da melhor forma possível. Um tema tão importante, né? Exatamente, né? Que é Setembro Amarelo, né? Esse mês de promoção aí do combate ao suicídio. A gente sabe que é um assunto muito delicado, né? A gente vê muito no meio artístico também. Há sempre relatos, notícias, né? E é meio um assunto que, quando sai ali, o pessoal não comenta muito a causa, né? Do que levou a pessoa ali a cometer ali um ato. E aqui a gente hoje está para esclarecer, né? Trazer uma luz no olhar da psicologia sobre esse tema. E a Carla também. Carla, conta um pouquinho aí do seu trabalho, né? O que você desenvolve. Legal. Bom, gente, eu sou a Carla, sou psicóloga, né? Tenho especialização em neuropsicologia, que me faz de mim neuropsicóloga também. E atualmente estudo neurociências pela Unifesp. Então, eu sou aquela psicóloga que gosta de um cérebrozinho, sabe? Eu procuro focar bastante dessa parte para entender, né, com muita ciência aí como que funciona o comportamento e as emoções humanas. Que é muito importante e complexa, né, Carla? Quando a gente fala nesse sentido, quanto mais a gente estuda, mais a gente escravuncha coisas que a gente vai se descobrindo e surpreendendo com a mente humana, né? Exatamente. É sempre um desafio, mas assim, é um desafio prazeroso, sabe? Gosta, né? Tem que gostar ali de cuidar bastante de gente, né? De estar com gente. E você está nas redes sociais também, né, Carla? Estou nas redes sociais também, gente. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, né? Tem uma página no Instagram, @Carla Pagliani, que é o meu sobrenome, .psi, de psi também. E lá vocês conseguem encontrar um pouquinho de conteúdo sobre qualidade de vida, bem-estar e até mesmo um pouquinho sobre neurociências, que é o meu foco aí nas redes sociais. Então tá aí os arrobas, e você também tá ali na produção de conteúdos, também tem essa... Também, confesso que dei uma relaxada, mas eu tô ali postando, tô sempre de olho,
estou tentando sempre produzir ali conteúdo. E seu foco também é nos relacionamentos ou é só na... Não, o meu não. Eu atendo relacionamentos, né? Mas eu tento trabalhar muito essa questão de autoestima e autoconfiança, né? Do ser humano olhar mais para si, né? Ter ali uma rotina saudável, com questões que mantenham um certo equilíbrio. Então, isso eu tento passar bastante também ali no meu trabalho nas redes sociais. Que bacana, Carla. E o atendimento você atende também presencial e online? Atendo presencial, atendo em São Bernardo do Campo, no bairro do Rude Ramos, 2 vezes por semana. Eu já gosto bastante assim do presencial. E atendo remoto também o público adulto. Que bacana. Então, quem quiser, ó, já conheça aí o trabalho das meninas, né? Os arrobas, já procura aí leticiaportugal.psi e carlapagliani.psi nas redes sociais. Se você tiver dificuldade, elas estão também lá no Conhecer _Saúde Integrada, que já está participando aqui, ó, quem mandou lá do Conhecer, ó, já mandou aqui um recadinho para vocês. Boa tarde, amores. Colocou aqui, ó, um tópico sério sendo cuidado aí pelas melhores profissionais que eu conheço. A Lídia, né? que Fofíssima. fofa. E aqui, ó, Lídia Guerra assistindo. Beijos para a Lele e para a Carlinha, profissionais que eu vi, né, se desenvolverem lindamente. Fofa. Beijo, Li. E tá aqui, ó, o arroba, quem quiser tá lá na nossa live, no Facebook, tá lá salvo, né, os arroba das meninas aqui, leticiaportugal.psi. E quem mandou aqui também, ó, Danilo Fontes, mandou aqui, ó, que dupla. Ai, legal. Obrigada. E também aqui conhecer compartilhando o arroba da Carla, carlapagliani.psi. Já sigam aí, pessoal. Siga e persiga no bom sentido, viu? Segue lá, consome, né, o conteúdo que as meninas disponibilizam lá nas redes sociais, que é sempre de grande valia. Você aprende muito, né, quando você pega conteúdos, bons conteúdos, né, pessoas que produzem bons conteúdos, ali já é um processo terapêutico, né? Verdade, de alguma forma é. E na verdade Você vai se conhecendo e vai descobrindo coisas, como eu não pensei nisso, exato, né? Quando você compartilha ali alguma reflexão, a gente acaba trazendo para nós e pensando, nossa, faz total sentido, né? O que a Letícia falou, o que a Carla disse ali, e você vai replicando para quem precisa ouvir, né? Você vai marcando ali as pessoas. Ó, psicólogas parceiras aqui do arroba Conhecer _Saúde Integrada. E a Gedalva, que também já esteve aqui com o tema, né? A gente falou aqui sobre viver, né? A melhor solução, né? Viver, ela veio com a temática Mulheres Lindas, fazendo aí a diferença. E o Manuel Portugal, mandou aqui, ó, amei. Meu pai, beijo, pai. Ai, que Família bonitinho. toda, família Pagliani Portugal aqui assistindo a nossa live, que a gente já vai começar a abordar esse tema. Então, você que chegou agora, Rádio Comunitária Heliópolis FM, programa Alô Pessoas, hoje a gente falando sobre o nosso tema, né? Quem já acompanha, o penúltimo domingo do mês, a gente traz aqui o nosso Domingo Terapia, para falar de saúde mental. E nesse mês, que é o mês que a gente trata sobre o Setembro Amarelo, a gente vai abordar mais sobre esse tema e entrar nessa temática aqui para trazer aqui uma luz, né, da psicologia para a gente refletir mais sobre esse tema, se não for o mais aí, né, o mais gritante aí do meio da psicologia. Meninas, o que vocês acham, né, quando colocam, por exemplo, cria essas temáticas, né, e cria-se um mês também que fala sobre o Setembro Amarelo, sobre o combate aí ao suicídio, sobre prevenir o suicídio. Vocês acham importante ter um mês dedicado a isso? Com certeza, né? Eu acho que quando a gente dedica um mês específico, o ano inteiro tem meses específicos para cada tema, né? Isso é muito legal. Cada mês uma coisa ali, né? Tem um janeiro branco. Isso, exatamente. Eu acho que quando a gente tem que claramente ir para além do mês, né? Então, além de setembro, tem que ir para todos os meses do ano esse tema, porque é um tema muito importante e relevante. Mas quando a gente dedica um mês específico para um tema, é um mês que muitas áreas acabam falando sobre esse tema, né? Então alcança muito mais pessoas. As escolas também fazem trabalhos voltados para isso. As então, crianças, né, são conscientizadas ali de pensar exato. nessa temática. Fora a questão do acolhimento, né? Quem ali se sente abraçado pela causa, né? O movimento, de certa forma, tem uma atenção especial. Então, isso é muito importante, né? Então é um mês aí dedicado. Então, a primeira pergunta que eu trago, né, quando a gente fala disso, o Setembro Amarelo, ele combate aí o suicídio.
como que o que é um comportamento, como a gente define um comportamento suicida? O comportamento suicida, ele é composto por 3 principais características, né? Que se trata da ideação ou pensamento suicida como principal, né? Como um dos... Perdi a palavra, gente. Como um dos pontos ali importantes. Além da ideação ou pensamento, né? Temos também a tentativa, que se classifica como parte do comportamento, e o suicídio, né? Que consumado. Seriam esses 3 pontos são os pontos cruciais. Né? Como que a gente consegue, a pessoa, quando ela está passando por isso, há sinais ali que a gente consegue identificar e falar, a pessoa tem algo diferente ali? É uma pergunta delicada essa, né? Porque eu acho que é uma resposta, assim, muito particular. Eu acho que até uma das questões que muitas familiares, né, os familiares das pessoas que acabam cometendo suicídio se questionam disso, né? Mas será que não deu nenhum sinal? Eu não percebi. Então, é algo muito delicado. Existem alguns sinais, né, que a gente pode perceber. Se quiser comentar, pode comentar. Pode continuar. Não, tá. Existem alguns sinais que a gente pode perceber em específico, mas eu acho que é algo muito particular. Cada pessoa dá um sinal, né? Tem pessoas, por exemplo, que você pode perceber no comportamento da pessoa. Então, tristeza, um afastamento, alguns comportamentos já de algumas coisas, por exemplo, tem um cachorro, tem algo que é especial para mim, já vai dando para outras pessoas, vai se desfazendo de algumas coisas que são importantes. São alguns sinais que podem acontecer, assim, mas eu particularmente não gosto de fechar, assim, se não tiver isso, então não vai acontecer nada. Não, sabe? Eu acho que isso é muito particular. Cada caso acaba sendo um caso, né? Exato. E o mais difícil é que, normalmente, o sinal, ele não é dito, né? Não é falado, não é através de uma conversa, né? Então, é muito o que a Lê falou. São comportamentos que vão surgindo, vão aparecendo, né? Como isolamento, fala de desesperança, né? E aí, realmente, dificulta bastante esse processo de entender ali o que a pessoa vem vivenciando, né? Nem todo suicídio é planejado. Então, essa é uma questão que mexe bastante, né? Então, nem todo mundo vai dar sinais. Exatamente. Acho que ela falou uma palavra, assim, que dentro da psicologia, assim, dentro da ciência, é uma palavra muito importante para a gente perceber, e aí, até trazendo para cá, para as pessoas próximas perceberem também, que é a palavra desesperança, né? A desesperança, normalmente, é um sentimento, podemos chamar assim, que, na maioria das vezes, tá naquela pessoa que cometeu ou tentou, né, o suicídio, porque não tem mais perspectiva de vida, né? É uma dor muito grande, uma desesperança muito grande. Então esse é um sinal, vamos chamar de sinal interno, digamos assim, mas que nem todo mundo externaliza, né? Então às vezes algumas falas de desesperança é algo que a gente pode ficar em alerta. E vocês acham assim que é um comportamento que a pessoa é decorrência da vivência dela, das coisas que ela tem ali, que ocorreu na vida dela, né? Algum trauma, alguma coisa, ou pode acontecer de ser algo também fisiológico que ela precisa ali talvez de uma intervenção de medicamentos para tentar manter o equilíbrio, né? Equilíbrio neuroquímico que a gente chama, né, na parte do medicamento. Ambos. Então tem as duas situações. Tem as duas situações, exatamente. Existem vários fatores agravantes, né? E cada pessoa acaba sentindo de uma forma, né? Por mais que existam muitos dados, muitos estudos a respeito, cada indivíduo tem o seu fator, né? Então, o que de certa forma dificulta também, né? Compreender ou tentar entender, né? Que é o que geralmente a gente busca, né? Hoje se sabe que grande parte do suicídio, né, tá atrelado aí a algum diagnóstico de transtorno mental, mas não são todos, né? Então, é um assunto bem delicado. E em questão, assim, hoje no Brasil, né, em números, né, o quanto o suicídio ele afeta a população do Brasil, né, quando a gente fala, porque não é muito divulgado isso, né, não traz muito esses números, justamente para não ter ali, não deixar mais quem já tem ali, ficar mais desesperador, né, esses números. Exatamente. Na verdade, as questões sobre o suicídio, né, apesar de ter essa importância do falar, né, igual você comentou no começo, né, Cássio? Não aparece muito, não é muito divulgado, quando acontece a gente sabe que tem por cima, mas é justamente por conta desse cuidado, né? Qualquer assunto que envolva o suicídio, né,
você divulgar causas, né, maneiras, tudo isso pode ser um gatilho muito grande, por isso até que é ocultado. Então, tem que tomar muito cuidado em falar sobre o assunto. Exatamente. No Brasil, a gente lidera os números de suicídio, né, e Na América Latina. Na América Latina, e são 11 mil óbitos anuais por conta do suicídio. Falando em números, né? 11 mil. 11 mil por ano. Por ano no Brasil. Isso. Exatamente. Isso dentro dos dados bibliográficos, né? Porque não existem dados oficiais e a OMS divulga que a cada um suicídio consumado que é relatado, 4 outros não são. Então a gente está falando aí de uma dimensão muito maior e que não é colocada. A gente falou do comportamento, né, que é difícil também ali para identificar quanto a pessoa está passando por uma dificuldade. Quando a gente percebe isso, algum comportamento ali na pessoa, qual que é a orientação para quem convive, para quem lida com isso? A orientação é sempre buscar ajuda profissional, né? Por mais que a gente tenha a questão da empatia, né? A gente queira acolher, a gente queira ajudar, muitas vezes uma palavra, uma atitude que a gente tenha para o outro é mal interpretada, né? Ou tem interpretações diferentes, é por isso que eu falo que é muito individual, né? Então, o ideal é sempre orientar a procurar ajuda profissional, seja o auxílio médico, seja o auxílio psicológico, né? Os profissionais de saúde estão aí preparados para atender esse público, né? Mas também é algo muito algo que a gente não vê com tanta frequência, né? Cerca de 1/3 só da população que sofre com comportamento suicida acaba procurando auxílio profissional. Exatamente. E aqueles casos que a pessoa tem a tentativa, né? Ali de tenta, toma medicamento, às vezes, para tentar, ou tenta ali algo mais grave, né? Se atirar de algum lugar. Ele tá dando ali um sinal, né? Tá acontecendo alguma coisa. Como a gente lidar com isso? A resposta seria parecida, assim, com a que a Carla falou. O apoio profissional sempre é a melhor saída nesse sentido, mas no momento específico do ato, da dor, ação, né? Se a gente for pensar, né? Tirar a nossa vida, assim, interromper a nossa vida, muita dor envolvida, né? Então, é por isso que ela comentou sobre, por mais que a gente tenha aquela empatia, a gente queira ajudar, às vezes uma frase ali, a pessoa fala, nossa, ninguém me entende mesmo, assim, sabe? Então, a dor aumenta, naquele momento ali, o que está acontecendo é dor, é desespero, é desesperança, então, não é focar em solução, não é focar no futuro, é focar naquele momento ali, com aquela dor que aquela pessoa está sentindo. Não para reforçar de nenhuma maneira, mas de acolher, né, essa dor. E às vezes tem casos de internação, né? Às vezes é necessário internar para que não tente cometer novamente. A terapia, né, necessário total para entender qual que é o contexto daquela pessoa, o que está fazendo com que ela entre naquele sofrimento tão profundo ao ponto de pensar em interromper, né, em cometer o suicídio. Então são várias variáveis, na verdade, né? Mas pensando na ajuda ali no momento, às vezes, naquele momento específico, é levar realmente para o profissional, né? Nesse caso, né, às vezes a internação é necessária. Exatamente. E quando chega no consultório, né, a pessoa com esse diagnóstico, como que é trabalhado isso, Letícia? De muito jeito. Como que a gente mostra para a pessoa, olha, precisa encontrar aí um propósito de vida, você precisa... Como que é lidado isso? Porque a pessoa está desesperança, não quer mais viver, né? Não tem ali mais o fôlego, né, de viver, de fazer suas coisas, já não vive isolado, o que ele gostava de fazer não faz mais, exatamente. Só vem pensamentos ruins na cabeça. Como sair desse fundo do poço? Essa é a resposta que não quer calar, né? Essa é a pergunta de milhões, né? Exatamente. Mas assim, pensando na terapia em si, tem uma frase, assim, que eu gosto de usar com meus pacientes nesses casos, aí eu vou abrir aqui, assim, mas é só uma frase em específico, que eu gosto de perguntar, eu falo assim para eles, aí quem estiver escutando pode fazer essa pergunta também, né, para si mesmo. Se você acordasse amanhã e tivesse acontecido um milagre na sua vida, então assim, milagre é milagre, né, então se tivesse acontecido um milagre na sua vida, qual que seria a primeira coisa que teria acontecido? Por exemplo, e coisa básica mesmo, né? Porque, por exemplo, tem casos de depressão que a pessoa não levanta da cama,
né? E aí, quando eu faço essa pergunta, a pessoa fala, eu iria abrir o olho e conseguir levantar da cama. Aí tá, qual que seria a segunda coisa? E aí a gente monta um dia inteiro, né, para entender como que seria um dia num milagre para aquela pessoa que está em tanto sofrimento. E aí começa daí, coisas básicas, mas que para aquela pessoa, até por uma questão neuroquímica, ela não consegue fazer. Então, tomar um banho, passear com o cachorro. Tem muita pessoa que fala isso, eu queria passear com meu cachorro, queria dar amor para alguma pessoa, queria tomar um banho, queria me arrumar, queria ir até a beira da praia ali, olhar o mar, várias coisinhas assim que pra gente a gente fala, nossa, mas então vai, né? Mas não é assim. Então, eu gosto muito dessa pergunta, da gente pensar, se acontecesse um milagre na minha vida, o que seria diferente? Então, porque que poderia acontecer na minha vida que minimamente me traria algum tipo de alívio, sem ser um alívio vindo da dor, né? Então, eu acho que esse talvez seja um caminho. E você, Carla, como que pensa sobre isso? Eu penso muito, né, muito válido o que a Lê colocou, né, essa questão de você entender realmente o que acontece na vida da pessoa, né, mas eu parto muito do ponto, né, do princípio de que o suicídio, ele é um trabalho multidisciplinar, né, a questão que envolve o suicídio é um trabalho multidisciplinar. Então, existe sim o papel do terapeuta, mas vai existir o papel do médico, vai existir o trabalho de outros profissionais da área da saúde, né, de outras áreas que tentem proporcionar ali, de certa forma, uma qualidade de vida. Quando a pessoa ela vem com esses sintomas, né, o que a OMS acaba recomendando é que quanto antes a gente entenda qual o diagnóstico ali, né, para a gente entender, compreender e conseguir traçar ali da melhor maneira possível uma estratégia, um plano para que o indivíduo consiga se recuperar, né. Mas assim, ponto de vista psicológico, o acolhimento, né, você se colocar no lugar da pessoa é imprescindível nesses momentos, né, muitas vezes o que a pessoa precisa, de certa forma, é ser acolhida, né, não é alguém que julgue, não é alguém que aponte o dedo, não é alguém que olhe e fala, poxa, você não levanta dessa cama, né, ou como a gente escuta muito por aí, porque você não vai lavar uma louça, né, e às vezes a pessoa ela só quer realmente ser vista de alguma forma, ser ouvida, né, quer entender o valor dela em sociedade. Então, isso é muito importante e muitas vezes na terapia que a pessoa consegue encontrar esse conforto. Eu acho que tem um ponto nisso que a Carla falou também, e aí eu acho que é legal assim do Setembro Amarelo também, porque nem toda depressão ela é tão clara, digamos assim, né, dessa que a gente está dando esse exemplo, que é o estado depressivo no sentido de não levantar da cama, de não fazer tarefas grave, básicas, né? A depressão maior, que a gente chama, né? Mas, assim, existem pessoas com diagnósticos de depressão funcionais. Então, que vai trabalhar, que vai fazer as coisas do dia a dia, que vai, assim, levantar da cama, que vai, assim, numa praia, que vai, assim... Que é muito que a gente vê, assim, os famosos, né? Quando acontece, fala, nossa, mas ontem ele estava com a família, ele estava sorrindo, estava brincando. São pessoas funcionais, né? Isso existe muito. Então, a gente também tirar um pouco dessa visão de que a depressão é apenas entre aquela pessoa que está na cama. Porque, às vezes, essa é uma fala que invalida muito a dor do outro, né? Exatamente. Mas como assim você tá com depressão? Você estava saindo ontem. Tava na festa lá, pulando, né? Como assim? Exato. Então, acho que esse é um ponto relevante também de trazer, porque a depressão, ela não tem cara, né? Ela não tem um rosto. Ela tem, assim como a gente, ela tem vários rostos, várias caras, e ela pode aparecer de diversas maneiras. Então, isso é importante também. E assim, gente, a gente conversa muito sobre a depressão porque ela ainda é o transtorno que mais acaba gerando suicídios atualmente. Né? A depressão ainda é o diagnóstico que mais traz aí essa questão em relação ao suicídio. Tem outros transtornos mentais também. Exatamente. Mas a depressão ela é a pioneira ali. Né? Aí, em segundo lugar, vem o transtorno bipolar, né? Os transtornos de humor. E, em terceiro, os transtornos gerados por substâncias químicas. Exatamente. Agora, 3 horas, né, e 42 minutos, você está na Rádio Comunitária Heliópolis FM, programa Alô Pessoas, e hoje a gente com o tema Setembro Amarelo no nosso Domingo Terapia. Quem quiser participar, pode mandar no nosso WhatsApp 11 2272 1077 a sua pergunta, que as psicólogas aqui, a Letícia Portugal e a Carla Pangliani, está aqui para
a gente fazer nessa reflexão, tirar as dúvidas, né, ajudar aqui de uma certa forma nesse domingo aqui terapêutico, né, trazer uma reflexão sobre esse Setembro Amarelo, o que ele representa, e agradecer aqui todo mundo que está participando na live. A Beth Portugal mandou aqui, ó, oi, minhas queridas, que orgulho de vocês, te amo, filha. Ai, mãe, te amo também. O Manuel aqui, ó, mandou também, o Manuel Portugal, mulheres empoderadas. Meus pais, todos. Ó, a Gedalva Gomes, ela falou aqui, ó, eu sou mãe de um filho que saltou para o alto, não deu sinais. Importante falar sobre os que ficam. Como ficam os que ficam? Nossa, é muito bonita essa frase, inclusive, bem profunda. Que é um pouco do que eu falei, que eu citei, assim, né, desse questionamento que as pessoas fazem, tipo, mas será que eu poderia ter evitado? Será que realmente não viu sinais? Enfim, Fica talvez um sentimento de culpa, né, da pessoa falar, ai, como eu não vi, total. né, ele aquele momento ali, eu não fui legal, né, com a pessoa, e você fica tentando achar ali o que eu poderia ter feito. Exatamente. E aí, para essas pessoas que ficam, digamos assim, são pessoas que também é importante a gente entrar no processo terapêutico, né, porque é uma dor, ainda mais uma mãe, enfim, é uma dor que gera que não tem dimensão, né? Então, é uma vida interrompida. Então, um dos caminhos saudáveis, digamos assim, é buscar ajuda terapêutica mesmo, porque aí vai conseguir ressignificar algumas coisas, colocar para fora também, simplesmente ser acolhido e colocar para fora aquilo que está sentindo, essa culpa, os medos, enfim. Então, eu acho que é um caminho válido, né? Com certeza. É um luto, né? Uhum. O luto, ele é muito particular, muito individual para cada um. Tem lutos que vão durar um curto período, lutos que vão durar por uma vida toda, né? E requer aí uma atenção muito especial. Porque para quem fica, não é fácil. Né? Você conviver com a saudade, você conviver com a dor, você muitas vezes conviver com uma culpa que não te pertence, né? Em muitas das situações é bem difícil mesmo. Conhecer mandou aqui, ó, Cássio, você criar esse espaço, né, para a saúde mental é levar para o celular e por aparelho de rádio também de cada pessoa um meio fácil, né, de acessar aí na palma da mão essas dicas e orientações acolhedoras e eficazes para que a gente possa ter saúde mental, uma extensão aí do consultório aqui no nosso Domingo Terapia. Muito obrigada por oferecer esse espaço para que o Conhecer Saúde Integrada possa realizar o objetivo de sermos aí referência em saúde mental. As profissionais que atendem aqui são comprometidas, né? Ela manda aqui e gostam de oferecer atendimento humanizado. Muito obrigado, Lídia. A gente que agradece também aqui por ter esse espaço, essas 2 horas aqui dedicadas para falar isso, a Rádio Comunitária Heliópolis, a UNAS, que nos permite ter uma programação voltada para falar de saúde mental, que é tão importante. Então, ela continua aqui, ó, Gedalva Gomes Oliveira, verdade, já é importante falarmos dos que ficam, né, o que vocês trouxeram agora, as reflexões. A Beth mandou aqui, ó, espaço importante dedicado à saúde mental, parabéns. A Beth mandou aqui, ó, como todos os temas apresentados até agora, esse também é de extrema importância, né, todos os temas é importante a gente abordar, né, todas aí os vieses da psicologia, é importante a gente trazer para ter aí esse assunto em pauta, e as pessoas, né, hoje já está mais aberta essa questão da terapia, né, antigamente olhava-se para a terapia, você é louco, né, de procurar o psicólogo, você só pode estar doido aí, ter algum problema, e quem não tem, né, quem está nesse mundo com suas questões, né, particulares ali, quem não está, né, a Gedalva mandou aqui também, atendo, né, pessoas que ficaram e após a morte do familiar também pensaram em autoextermínio, né? Que a pessoa pensa ali, né, como que eu vou viver sem essa outra pessoa, também, né, com essa lacuna, essa dor, também vai gerar também ali na pessoa que fica. Sim, com certeza. Os gatilhos, né, a depressão, a ansiedade, exatamente. Eu não consigo mais, como que eu vou prosseguir sem essa pessoa aqui, né? Aí vai ter 2 sentimentos, um sentimento de ou eu vou continuar a viver, eu vou lutar pelos legados que essa pessoa também acreditava, ou eu vou desistir, vou estagnar minha vida, né? Então há 2 sentimentos aí, né? Que também não é fácil, né? É igual a gente vai lá, fala pra pessoa, sai um pouco, vai se divertir.
às vezes você pode estar na Disney, né? Você pode estar no melhor lugar do mundo e você não vai estar lá. Não é o lugar, é você, né? É você ali que... Exatamente. E às vezes você pode estar, sei lá, comendo um espetinho na esquina da sua casa ali, que você vai estar feliz. Exato. Então, às vezes, não é o lugar. Uhum. Uhum. Eu vi uma pessoa, uma filósofa falando, né? A pessoa, quando ela viaja e tira ali 200 fotos da praia e tá postando toda hora, ela não tá lá, né? Uhum. Certamente ela não está lá. Não tá presente Ela no não está momento, né? presente no momento, ela Sim. está vivendo aquilo através de um celular, através de uma coisa, e às vezes pode ser também um indício de que a pessoa precisa também se Sim, autoconhecer, sim. buscar ali o autoconhecimento dela mesma e saber o que faz sentido para a vida dela. Porque às vezes a gente está Certeza. vivendo vida para o outro, ainda mais com Uhum. questão de rede social, né? Com Onde a certeza. comparação Aumenta é muito. gigantesca, né? E Sim. isso eu acho que até às vezes pode potencializar quem já tem ali uma tendência Uhum. a querer acompanhar certas coisas de rede social, e isso vai tendo ali, é combustível, né, para alimentar mais ainda ali sua ansiedade, sua Sem depressão. dúvida, sem Olha, minha vida não é boa. Ó, o artista ali tem aquilo, eu não tenho. E às vezes não é, Exatamente. né? A pessoa está postando ali, a rede social às vezes é um recorte mínimo, percentual muito baixo. Na maioria das vezes, na E é, verdade. e é, né? O pessoal ali, como se diz por aí, né? A pessoa tá dublando ali uma realidade que ela não vive, né? É Você vai ver. porque, se a gente for falar os termos da rede social, o sofrimento não engaja, né? Exato. Então, não mostra ali que a pessoa tá sofrendo. E isso que você falou é muito interessante, é muito importante, porque realmente essa parte da comparação, assim, ela é muito desastrosa, né? Porque a gente começa a se cobrar muito e às vezes a gente está se comparando com uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente da nossa, né? Então, Exatamente. às vezes a gente está numa realidade que a gente tem que escolher entre comer ou pagar uma conta de luz. E aí você vê que outra pessoa, outra realidade, pode pagar conta de luz, pode comer e tá comendo no shopping todos os dias. E aí você fica, nossa, olha o que ela tem, e eu não consigo ter isso, e eu trabalho, eu nunca chego nesse ponto. E começa a comparar, e a sua vida não tem como, porque é uma outra vida, é uma outra realidade. Então, isso vai gerando muito sofrimento. Frustração, né, que eu acho que o frustração Exato. é um sentimento, assim, que também tá muito, muito ligado a essa parte da prevenção do suicídio e tudo mais. Você falou uma coisa muito interessante antes também, que foi... Hoje está mudando um pouco a visão da saúde mental e da Sim. terapia, né? E aí até um ponto que eu queria trazer para homens, façam terapia. Porque os homens, né, eles estão entre a população que mais comete suicídio. Então, e eu acho que está mudando sim essa visão em relação à terapia, mas os homens ainda têm essa dificuldade, sabe? Na maioria. Tem dificuldade de fazer terapia, falar sobre os sentimentos. Eles não são ensinados a falar sobre os sentimentos na maioria das vezes, né? Então, é um sinal de fraqueza e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto importante, porque eles estão entre a população que mais comete suicídio. Tá vendo, meninos? Fazer terapia, hein? Com certeza, muito importante. Quem mandou aqui também participando da nossa live, pessoal, estamos ao vivo aqui, quem está chegando agora, né, com a Letícia Portugal e a Carla Pagliani, aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, uma reflexão, né, sobre aí a importância de falar desse tema tão importante e combater aí o suicídio, né, falar desse tema para conscientizar mais ainda. A Rosana Oliveira mandou aqui, ó, tão necessário abranger com muita força esses temas. Uhum. A Beth continua aqui, ó, ponto muito importante para ser compreendido sobre a depressão, sobre o que a gente estava falando aqui. E o Manuel também, sensacional a programação. Muito obrigado, Manuel, aí, pela sua participação, pelo seu engajamento. E continua aqui, ó, todo mundo tem um pouco de suicida? Todo mundo tem ali ele pergunta, né? Todo mundo tem ali um quesinho de uns flashes de vez em quando? Nossa, pergunta problemática essa. Muito difícil essa pergunta. Eu acho que depende do que ele está querendo dizer com isso, assim, porque eu acho que sofrimento todo mundo tem, né? Eu acho que dor, emoções desagradáveis, desconfortáveis, que a gente chama, né, de tristeza, medo, enfim, todo mundo tem. Então, se for pensar nesse quesito de frustração, de desesperança, muitas vezes, de medo, todos nós temos, que na verdade é isso que faz a gente estar vivo, né? As emoções, né? Tá ali dentro, né? Exatamente. As emoções. E elas têm uma função, né? Que a gente fala que são emoções, todas as emoções são funcionais. Então, o medo, por exemplo, ele protege a gente de muita coisa. A ansiedade também movimenta a gente, mas em níveis, né?
Então, se for pensar nisso, sim, todos nós. Agora, num ponto de desesperança, que chega num nível de não conseguir fazer coisas que antes fazia, perder o prazer em coisas da vida que antes tinha prazer, aí talvez não seja todo mundo. Talvez em algum momento sim, mas em um grande período de tempo, ao ponto de virar um sofrimento tão forte, aí não dá pra gente falar que todo mundo, toda a população Todo mundo vai tem, chegar né? a pensar em algum momento. Exatamente. Mas o sofrimento, acho que... Conviver cabe com a as todos. dores da vida, sim. Exato. Não tem como fugir dessas emoções, sentimentos que a Lê colocou, né? Mas o comportamento suicida não dá pra gente afirmar que todo mundo tem, todo mundo pensa ou idealiza em algum momento. Sim. Ele mandou aqui, ó, complementando sobre o que a gente falou aqui do homem ter a resistência a fazer a terapia, né? Ele falou, verdade, somos resistentes à terapia, grande equívoco de nossa parte. Eu acho até pela sociedade, né? É Sociedade muito social, machista, com né? Que o homem certeza. não pode Com chorar, o homem não pode certeza. trazer as É fragilidades. exatamente isso. O homem, ele cresce num ambiente, né, em que Ele tem que ser ele tem que ser o forte. provedor, ele tem que ser forte, sentir emoção é sinal de fraqueza, como que você vai dar conta da vida, então, se você chora por isso, não chora. E a mulher é a frágil, né? Que não consegue pregar um prego na parede, tem que chamar um homem para ir lá. Exatamente. E não é Então, nada disso, né? Às pelo vezes contrário, né? Muitas vezes, pelo contrário, é o que a gente está dizendo, assim, entre as populações que mais cometem suicídio, os homens são uma delas. Se destacam bastante. Se destacam bastante. Justamente então... por ter esse fechamento, né? De não Exato. compartilhar ali suas Sim, eles suas sofrem emoções. sozinhos, né, normalmente. Eles sofrem sozinhos. E além disso, eu acho que tem uma camada mais profunda que eles não conseguem nem nomear as emoções, muitas vezes, né? Eles não conseguem nem nomear, e não conseguindo nomear as emoções, não conseguem nem entender o que tá por trás delas. Então, se você tá sofrendo, você tá sentindo, porque é dor, né? A gente sente a dor física, assim, junto com a dor emocional. Então, se não consegue nem nomear, quem dirá lidar com elas, né? Exatamente. Então, acho que esse é um ponto, assim, da O população homem masculina. acaba procurando muito menos ajuda profissional, Uhum. né? Para questões físicas, já é difícil o homem ir ao médico muitas vezes, né? Procurar ajuda ou algo do tipo. Então, imagina para a questão emocional, né? Hoje a gente vê, ainda bem que está crescendo, né? Tem bastante homem fazendo terapia, mas ainda não é maioria, né? Isso é um pouco preocupante. A Gedalva mandou aqui, ó, nascemos com a pulsão de vida e morte, né? Aí, assim, a luz e sombra, né? Que habita aí entre esse ser humano, né? É que aí entraria isso que ela falou também entra na resposta da pergunta se todos nós temos um pouco dessa parte suicida dentro da gente, né? Sim, temos essa pulsão de vida e morte, mas aí é aquela resposta que a gente o bem deu. e o mal, né? Parece assim que a gente é mais predestinado para o mal, para pensar coisa negativa. Então, mas na verdade sim, isso sim, porque é biológico, sim, né? De acordo com a nossa evolução, nosso cérebro ele foi moldado com a evolução para a gente dar mais valor para coisas negativas, porque são coisas que tendem a nos mostrar que é perigoso, né? Sim. Então, Exatamente. a cada 10 coisas, uma coisa negativa, a gente tem que falar 10 coisas positivas para equilibrar no cérebro, assim, sabe? Não sei se é esse número exato, mas enfim. O cérebro humano, ele foi programado para sobrevivência, né? Então, aquele que antigamente, vamos pensar na época das cavernas, lá atrás, né? Aquele que não pensava no perigo, não sobrevivia. Sim, exatamente. Aquele que ia deitar e não pensava num possível ataque ou na falta de alimento ou algo do tipo, não sobrevivia. Então, a gente tem aí um fator biológico mesmo que faz com que o negativo domine a gente, de certa prevaleça, forma. né? Exatamente. É para sobrevivência mesmo, mas aí que entra aquilo que eu estava falando sobre níveis, né? E é por isso que a terapia é tão importante, porque às vezes a gente não está percebendo quão doente a gente já está. Né? Então, quanto caótico está a nossa mente, né? Exato. A gente precisa reorganizar esses pensamentos. Sim. E como a Carla acabou de falar, né? A gente vai ter que conviver com um monte de coisa na vida. Total. Que é como um game, né? As fases vão ficando piores. E é uma montanha russa, né? Hoje está muito bom, acontece alguma coisa, vem uma pandemia, vem não sei o quê. E você tem que lidar com esse monte de coisa. Como que eu vou enfrentar tudo isso, né? Sim. E aí, pegando de novo que a gente está falando da rede social, a gente acorda e passa o dia vendo só coisas boas da vida do outro, né? Então, nossa, olha onde fulano tá, olha para o restaurante, tirou foto ali, postou, olha onde eu tô e você não tá. Exatamente. Aí para causar inveja, aí né? Tá lá a pessoa trabalhando 8 horas por dia, às vezes 12 horas por dia, e não tem o dinheiro no final do mês para pagar aquela conta. Então, assim, a gente tá num cenário hoje atual muito problemático nesse sentido, né? Comparação, né? Lidar com a comparação é muito desafiador, né? E quando a gente para pensar, gente, o que é a foto de alguém no Instagram?
É menos de 1 segundo da vida do outro. Exato. E ele posta ali o que ele quer. Né? E a gente consome ali o que a gente está vendo, mas e o restante? E a necessidade também, a rede ela é desenhada, né? Eu vi uma pessoa outro dia comentando, ela é desenhada para vender coisas, né? Você vende uma qualidade de vida, você vende produtos, e quem desenhou aquilo quer você o tempo maior dentro daquela plataforma. Quer que você fique o mais tempo ali consumindo, que você não faça mais nada da sua vida. Sua vida dedicada ali, você se pega ali. Antigamente, você entrava no Facebook da vida, chegava no final da página, ele falou, não tem mais conteúdo para mostrar. Sim, verdade. Hoje é uma barra infinita. Hoje é verdade. Você não tem fim, você não esgota aquilo. Exato. E criaram uma história ali de 15 segundos, 30, acho que até 1 minuto consegue postar ali no Instagram, que você fica naquela, se eu não olhar ali o que a Rosália postou, né, a blogueira do samba, ela teve ontem no samba, ela postou ali, se eu não ver hoje, vai sumir. 24 horas vai sumir, se eu perder, acabou. E o que isso vai trazer, né, se eu perder? O que vai acontecer na minha vida se eu perdi ali um momento que alguém não postou, que meu artista postou, a pessoa que eu sigo a vida dela de dia e de noite? O que isso vai fazer de diferença na minha vida? Nossa, isso nada, né? Isso é tão problemático em tantas camadas, assim, se a gente for parar, dá pra fazer um outro podcast só disso, na verdade, porque envolve muitas camadas, assim, mas eu acho que o principal de tudo é que a gente começa primeiro a questão da comparação, né, que você falou, e que eu acho que é um ponto que mexe muito com a saúde mental, mas também a parte de que a gente não fica presente mesmo, né? Então a gente não tá presente na nossa vida. Exatamente. E um dos grandes tratamentos que a gente tem em terapia é a presença, né? Que o pessoal conhece mais por mindfulness. Estar no aqui e agora. Exatamente, estar no aqui e agora. E quando a gente tá assim, enrolando, e a gente tá vendo só a vida do outro, e a nossa vida? E suas coisas para fazer, estudar o livro que você tá pendente lá, que você começou e não terminou, o trabalho da faculdade para fazer e você não faz. E fora que tem uma questão neuroquímica também, né? Exatamente, porque o cérebro ele não ajuda nessas questões, gente. O cérebro, ainda por cima, quando se trata de rede social, mexe com uma área que a gente fala que é a área do prazer e recompensa. Então, de certa forma, quando você entra no Instagram, né, no TikTok, né, a gente vê muitos conteúdos curtos, gera na gente emoções positivas também ao mesmo tempo, né? Você dá risada, você se diverte, recompensa imediata, né? Exatamente. Então, quanto mais a gente consome disso, mais o nosso cérebro vai pedir. E a gente tem um cérebro também que não gosta muito de gastar energia, por isso a procrastinação. Exatamente, então... eu estava pensando, já era a pergunta do que fazer. Aí vem a procrastinação, você deixa de fazer suas coisas, de treinar, de fazer um monte de coisa, porque você está ali perdendo tempo. Rindo, aí vai deixando as coisas para depois, isso, aquilo, né? Então... Mas eu percebo que é um mix de coisas, que isso vai bagunçando a sua mente, porque você olha um vídeo engraçado, você olha para a pessoa caindo, você vê um cachorrinho bonito, você vê alguém reclamando. É um mix que isso acho que vai bagunçando a sua mente. Exatamente. E é uma bagunça literal, assim, uma bagunça neuroquímica que a gente tá Porque falando. você não canaliza, por exemplo, eu vou lá no YouTube. O YouTube já é diferente. Eu busco ali, como fazer tal coisa. Eu vou consumindo aquilo. Tem uns podcasts lá de fofoca. Eu vou lá e consumo aquilo. Tem um cara ali, o coach. Eu vou ali nas dicas dele, que é muito boa. Eu vou canalizando em coisas que realmente eu quero. Sim. E fora que no YouTube tem um tempo maior, né? Exato. O Instagram, o TikTok. Pode falar o nome aqui? Pode. O Instagram, o TikTok, o algoritmo ele é feito tanto que no Instagram você pode postar vídeo até 90 segundos, né? Assim, na maioria das vezes. Porque senão não engaja tanto. Então ele é feito para você conseguir ver num curto período de tempo, para sua recompensa ser mais rápida, para você querer mais, você consumir mais. Exato. Então é todo um pensamento em volta disso, extremamente problemático. Toda uma engenharia. Essa questão né? de não ter um nicho específico é o que prende. Porque você fica ali na expectativa de que apareça algo que você gosta. Não sabe o que vai... Exatamente. Uma vez eu assisti um documentário que falava justamente sobre isso. Era como se fosse um reforço intermitente. Alguma hora aqui vai aparecer um comercial sobre aquela televisão que eu vou comprar. Mas deixa eu ver, olha esse gatinho, olha isso aqui. Então você vai passando e isso é que prende o consumor nas redes sociais. Reforço intermitente, para quem que a gente chama, né? É um termo. Pode falar. É um termo que a gente usa para se referir a quando a gente não sabe quando vai vir um reforço. Então a gente sabe, por exemplo, que uma recompensa. É uma recompensa. Então a gente agora aqui tem um bis.
Aí eu vou comer o bis. Mas eu não sei se da outra vez que eu vim aqui, tem um pouquinho de hambúrguer. Aí vem aqui, aí não tem nada. Aí eu falo, não, talvez não teve nada, mas pode ser que outra vez que eu venha, porque eu venho. E aí você não sabe o que você pode esperar. É uma expectativa em cima da recompensa. Isso que a gente chama de reforço intermitente. E a internet é basicamente reforço intermitente. Desse jeito. A internet é recheada disso. Gente, agora, 4 horas e 2 minutos. A gente vai fazer o seguinte, vai para um breve intervalo, né, apoio cultural, e a gente volta, tem mais participações aqui na live, a gente vai responder, e tem mais dúvidas aqui, né, pergunta, e você pode também participar. Manda lá pra gente na nossa live, Alô Pessoas, procura a gente no Facebook, a gente tá aqui ao vivo, né, tem a câmera lá, você vai ver as meninas aqui no estúdio, você pode compartilhar também as suas perguntas, e também no 11-2272-1077. Então é rapidinho, é o tempo aí de a gente tomar uma água, as meninas aqui dar uma refrigerada aqui nas questões todas, e a gente já volta com mais perguntas aí sobre o Setembro Amarelo, né, promovendo aí, falar é importante desse tema. Então não sai da sintonia, continua aqui com a gente. Tudo o que você quer ouvir, toca primeiro aqui. A melhor música do momento. Antenado, posto musical de primeira qualidade. Só aqui você ouve todos os ritmos. I'm just telling it like it is. Simplesmente demais. A gente toca o que você quer ouvir. Pensou em músicas? Então, pensou. Heliópolis FM. Direto da Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo. O Fórum Democracia na Comunicação recebeu o secretário executivo de Comunicação Social da Presidência da República, Ricardo Zamora, para uma entrevista com as rádios comunitárias de São Paulo. O evento aconteceu na sede do FDC neste último sábado, 6 de junho, com a presença de emissoras comunitárias da cidade e do estado. Entre diversos assuntos, Zamora comentou sobre a estratégia do governo para combater a desinformação e fortalecer a comunicação comunitária. O secretário defende que a comunicação deve ser cada vez mais democrática e destaca que as emissoras comunitárias exercem um papel importante na sociedade. Eu acho que as rádios comunitárias elas cumprem um papel na comunicação pública que ninguém pode cumprir. Eu já era um forte entusiasta das rádios comunitárias. Conhecendo aqui o trabalho do Fórum Democracia na Comunicação, eu fiquei mais entusiasta ainda. A entrevista foi transmitida ao vivo nas ondas do rádio para as emissoras, além das redes sociais da instituição. A conversa durou cerca de 1 hora, tempo suficiente para os radiodifusores questionarem sobre assuntos pertinentes à comunidade. Neuza Ferrão, que preside a Rádio Libertação há 29 anos, ressalta que o trabalho das rádios atinge diretamente as comunidades locais. É a gente vem se arrastando, assim, com muito sofrimento, mas sempre vitoriosos. O trabalho de rádio é um trabalho muito maravilhoso, porque ele entra dentro das casas das pessoas e as rádios têm ajudado muito as nossas comunidades. Direto da Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo. Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco. Lá você encontra a melhor culinária nordestina. Baião de 2, acompanhado de carne com mandioca. Todas as quartas e sábados. Aquela deliciosa feijoada. Temos espaço kids para as crianças brincarem. Música ao vivo. Todos os sábados, a partir das 20 horas. Faça sua confraternização conosco. Informações e reserva pelo telefone 2264-1737. Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco. Localizado
localizado na estrada de São João Clímaco, número 471, em São João Clímaco. 87.5. Bateu o carro? Um risco indesejado? Leva na oficina do Libera. Lá seu carro vai sair novinho. Fazemos pinturas e reformas em geral. Facilitamos o pagamento no cartão de crédito. Rua da Luta Popular, número 11, ao lado do Lava Rápido do Nando. Chame no WhatsApp e faremos um orçamento que caiba no seu bolso. 11 971 73 1300. Rádio Heliópolis. É música o tempo todo. Cansou de ficar amarrado a um contrato por uma internet que não entrega aquilo que prometeu? Venha para a Goodnet. Planos feitos especialmente para você a partir de um preço popular. Qualidade, estabilidade e o melhor de tudo. Se o serviço for realmente bom, você fica, não é? Nada de fidelidade por aqui. Fale com um de nossos atendentes pelo nosso telefone 2500-2064 ou em nosso WhatsApp 11 99351 8427. Repetindo, 11 99351 8427. Aproveite nossa promoção de instalação por tempo limitado. Goodnet, serviço de internet para todos da nossa comunidade. 87.5. Mais música! O sorteio do Hipercap ABC é exclusivamente para a nossa região. Adquira o seu agora mesmo em um ponto de venda mais próximo da tua casa. Lembrando, são 24 prêmios valiosos. Você adquirindo, você estará ajudando o GRAC a combater e vencer o câncer infantil, você tendo direito de resgate. E o horário do sorteio é neste domingo, 10 horas da manhã. Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Hipercap ABC e pelo Facebook. E também agora na nossa rádio 87.5. Adquire o seu e boa sorte, ajude e concorra. 87,5 é a sua rádio. Direto da Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo. O Fórum Democracia na Comunicação recebeu o secretário executivo de Comunicação Social da Presidência da República, Ricardo Zamora, para uma entrevista com as rádios comunitárias de São Paulo. O evento aconteceu na sede do FDC neste último sábado, 6 de junho, com a presença de emissoras comunitárias da cidade e do estado. Entre diversos assuntos, Zamora comentou sobre a estratégia do governo para combater a desinformação e fortalecer a comunicação comunitária. O secretário defende que a comunicação deve ser cada vez mais democrática e destaca que as emissoras comunitárias exercem um papel importante na sociedade. Eu acho que as rádios comunitárias elas cumprem um papel na comunicação pública que ninguém pode cumprir. Eu já era um forte entusiasta das rádios comunitárias. Conhecendo aqui o trabalho do Fórum Democracia na Comunicação, eu fiquei mais entusiasta ainda. A entrevista foi transmitida ao vivo nas ondas do rádio para as emissoras, além das redes sociais da instituição. A conversa durou cerca de 1 hora, tempo suficiente para os radiodifusores questionarem sobre assuntos pertinentes à comunidade. Neuza Ferrão, que preside a Rádio Libertação há 29 anos, ressalta que o trabalho das rádios atinge diretamente as comunidades locais. É a gente bem se arrastando, assim, com muito sofrimento, mas sempre vitoriosos. O trabalho de rádio é um trabalho muito maravilhoso, porque ele entra dentro das casas das pessoas e as rádios têm ajudado muito as nossas comunidades. Direto da Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo. Está sofrendo com dores nas costas e noites mal dormidas por causa de um colchão velho ou inadequado? Pare de sofrer. A King Colchões tem os melhores colchões e os mais variados modelos com preços acessíveis e condições de pagamentos facilitadas para você e sua família. E você ainda conta com parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Condição especial se você é ouvinte da rádio. Temos descontos exclusivos para pagamento à vista, em dinheiro ou no Pix. A entrega é imediata. Grande variedade em colchões box, baús e cabeceiras. Não cobramos a taxa de entrega. Siga-nos
Siga-nos no Instagram, @King Colchões e Cia, para mais novidades e promoções. Informações e pedido pelo nosso telefone 11 2351 2027 ou pelo nosso WhatsApp 11 9 4891 1203. Endereço: Rua São João Clímaco, número 480, em São João Clímaco. Estacionamento conveniado com Feijão de Cordas. O projeto Heliópolis Investindo na Vida é um projeto da UNAS com a Secretaria de Saúde e em parceria com a Coordenadoria de ST/AIDS, ambas da cidade de São Paulo. Este projeto está na sua 3ª edição, que tem como objetivo promover a prevenção da relação sexual desprotegida, as ISTs e a gravidez não planejada, tudo baseado nos direitos humanos. Além disso, também promovemos ações no território, como a entrega de preservativos e teste rápido de HIV. Para saber mais informações, siga a gente em nossas redes sociais, @Heliópolis Investindo na Vida. Mais música pra você. O sucesso está de volta. Você está ouvindo Alô Pessoas. Voltamos. Falei para você que era rapidinho aqui o nosso apoio cultural. Agora 16 horas e 13 minutos. Eu, Cássio Gama, até às 5 da tarde aqui contigo, nesse 22 de setembro de 2024, com o nosso Domingo Terapia, falando de um assunto muito importante aí, né, que é o Setembro Amarelo, promovendo o Setembro Amarelo. Falar é o primeiro passo. Vamos falar um pouco, vamos refletir mais sobre esse tema, que então cada mês aí trazemos um tema, né? Falamos de alguma coisa durante o mês, e setembro é exclusivamente aí para o combate, né? O autoextermínio, aí quando a pessoa pensa, né, de tirar sua própria vida, ao suicídio. Então vamos refletir mais sobre isso. Temos aqui duas psicólogas, a Letícia Portugal e a Carla Pagliani, para a gente conversar nessa tarde aqui, nesse domingo. E também ela aqui, a nossa companheira do Alô Pessoas, Rosália Oliveira, Rô Oliveira, a blogueira do samba, que também está aqui. Boa tarde, Rô. Boa tarde, Cássio Gama. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Lindas psicólogas. É um assunto importante, né, Rô, para a gente falar. Importantíssimo. Apesar de o samba ser a minha terapia, né? Terapêutico, é um momento terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Isso, perfeito. Tem momentos que a gente precisa mesmo. Eu acho que a terapia é necessária. Hoje em dia virou uma necessidade, né, na vida do ser humano. E meninas, quando a gente começou esse quadro, né, a psicóloga que estava com a gente anteriormente era a Aline Corte, lá do Rio de Janeiro, e ela se tornou uma grande amiga, né? E aí, esses dias até, em uma conversa com ela, eu abri o meu coração para ela, mas engraçado que quando você tem uma amiga psicóloga, né, você acha que você está conversando normalmente, mas não, ela está te analisando. Né? É muito bom ter amizade com psicólogas. A gente analisa de leve, assim, né? De leve, né? Mas não deixa de analisar. É que eu acho que tem uma coisa que eu gosto de falar, assim, que eu acho que a partir do momento que você adquire um conhecimento, ele não sai de você, né? Então não tem como eu estar numa amizade, na verdade, inclusive, quem me influenciou foi minha psicóloga, né? Mas não tem como eu estar dentro de uma amizade e falar, não, mas deixa eu tirar aqui minha parte psicóloga, você só... Não tem como, né? É igual um médico que tem conhecimento e alguém da família tá doente, ele vai pensar como médico, enfim, né? Então a gente dá uma analisada, mas é com carinho, é com amor, é diferente da terapia. Mas eu acho muito bacana, muito necessário. E agradecer aqui o pessoal que está participando da nossa live, né? A Gedalva, ela mandou assim, a gente estava conversando, né, há pouco, continuação ao bate-papo, ela disse que crianças e adolescentes também cometem o autoextermínio, né? Tá entre a população, né? A terceira população mais atingida pelo comportamento suicida são os adolescentes, né? E aí a gente vê desde os 10, 12, 15 anos aí, adolescentes que cometem suicídio. Bastante frequente. Entre a causa de mortalidade
dentro da adolescência, se eu não me engano, o suicídio é a terceira maior causa. É um dado alarmante, né? Sim, Bastante. extremamente preocupante. É bem preocupante. E falando de rede social aqui, o Manuel Portugal mandou aqui pra gente. Muito obrigado pela sua contribuição, Manuel. Redes sociais, um perigo eminente? Sim, eu acho que sim, mas se você souber dosar, não, né? Acho que essa é a maior dificuldade de todos nós, é dosar o nosso consumo, né? Tem até redes, por exemplo, o TikTok, que tem uma ferramenta que você pode ativar, inclusive para quem não sabe, ativem. É uma ferramenta que você pode ativar para colocar um tempo de uso. E aí, quando você ultrapassar esse tempo, ele te avisa. Temporizador, né? Eu acho que o Instagram também tem isso, ele te avisa, você vai entrar no modo silencioso. Isso. Tem como desativar na hora, né? Mas assim. Você continua, ele te dá aquele aviso, mas você vai ali, você pode assim, continuar. Já é uma maneira de você falar. Eu acho que já deveria. Passei. Eu tava pensando nisso, eu falei, poderia, no momento ali, bloquear e colocar um tempo ali, ó. Você pode retornar só daqui a X horas. É que não é interessante para eles, né? Ah, não é. Não é interessante para eles. A rede é feita para ser consumir, pra ficar lá, né? Exatamente. Mas pensando nisso, seria assim, um perigo iminente. E até, voltando um pouco para o adolescente, eu acho que o adolescente ele tá num processo de desenvolvimento, né? De maturação cerebral e tudo mais. Então, esse conteúdo, né, que está consumindo todos os dias, o que a gente falou do reforço intermitente, desse consumo exacerbado, para o adolescente é muito mais perigoso, se a gente for pensar, né? Exato. Então, e a internet é uma terra, digamos assim, que a gente consegue achar tudo que a gente quer achar, né? E esse é um dos maiores perigos. Então... Internet das coisas, né? Tem tudo. Exatamente. E a Gedalva aqui, ó, contribuindo, também ela falou assim, ó, Viktor Frankl escreveu em seu livro que o autoextermínio era infinitamente menor no campo de concentração que ele esteve, menor em relação ao que ele atendia como médico antes de ser levado preso. Uau! Não sabia dessa informação. Então você vê, né, no campo ali de... Concentração. De concentração, né, de tensão ali, se você vai sobreviver ou morrer, era menor do que propriamente ali no cotidiano. Olha isso. Igual o número que a gente falou aqui no Brasil, né? 11 mil no ano, só do que é contabilizado, né? Então é muito maior esse número. Um número muito alarmante, assim. Por isso que tem a importância, acho que por isso que é tão importante a gente ter um mês para falar sobre isso, para conscientizar, assim, como eu disse no início, né? Eu acho que é para ir para além do mês. Todos os meses que conscientiza sobre algo tem que ir para além do mês, mas é importante sim a gente ter, porque aí tem campanhas, passa nas redes sociais, em canais de comunicação, então as pessoas vão falando mais, então tem um lado muito importante nisso, né? E ela complementa que é preciso terapia para o autoconhecimento e encontrar um sentido para a vida. Exatamente. Total. Exatamente. E essa frase também, eu acho que daí é um outro podcast, que é o sentido da vida, né? Sim. O propósito, né? O que a gente tá aqui para fazer o quê, né? Porque eu falo assim, a gente está num período muito curto, né? A gente vive um período muito curto na Terra, né? Nessa temporada nossa, para às vezes não viver, né? Não viver, não se mergulhar ali em si mesmo e encontrar os sentidos para você. Perfeito, é isso. Né? É isso, porque eu acho que esse que é o ponto, o viver, mas o que é o viver para você? Né? Porque viver... O que é bom para você, tá sendo bom para você Exatamente, mesmo? Ou você tá fazendo para o outro, né? Atendendo às vontades do outro. E é esse que a gente entra num campo perigoso, assim, porque se a gente se baseia no que é viver para o outro, a gente se baseia nisso, o viver do outro pra gente vai viver frustrado, né? Porque o que a gente quer, o que a gente precisa... Nunca vai chegar. Exatamente. Nunca vai chegar ali em algo satisfatório. Sim. Exatamente. Então aí que entra o processo do autoconhecimento. E felicidade, né? As pessoas, acho que elas ficam nessa de procurar felicidade a qualquer custo ali. Quando eu tenho minha casa, quando eu, sei lá, eu consegui a promoção na empresa, tá sempre olhando mais pro ter e não pro... Então. E a felicidade está dentro, intrínseco, caminho. né? Exato. Tá dentro de você e você tem que encontrar isso dentro de você, não nas coisas, né? Sim. Porque se for buscar, nunca vai... Aí você tem a casa, daqui a um tempo, beleza, fiquei feliz com a casa. Daqui uns dias já não tô mais feliz. Eu queria promoção, beleza, a promoção veio, ganhou o aumento. Você vai trabalhar mais motivado pelo que ganhou o aumento? Você vai trabalhar mais porque ganhou o aumento? Não. Exatamente. Não vai. Vai durar, sei lá, uma semana,
um mês, 15 dias. Então você está buscando em algo que não é, a felicidade não está ali, né? As pessoas Ela têm não isso. está Tem uma frase que eu gosto muito que fala exatamente sobre isso, né? Que a felicidade não é um ponto de chegada, ela está no caminho. No caminho, no durante, São né? altos e baixos, são momentos, é você valorizar cada conquista, cada dia, né? E muitas vezes, isso entra muito no que a Letícia falou, né? Sobre estar no aqui e agora. A gente sempre almeja algo, a gente sempre coloca lá na frente, né? E não consegue enxergar a beleza que tem o caminho. Então, isso é muito importante. Tem uma frase também que aí um pouco contrária a isso, mas é do Arthur Schopenhauer, acho que é assim que fala o nome dele, não tenho certeza do sobrenome, mas que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Né? E eu acho que, infelizmente, ainda mais atualmente, está movimentando muito a gente no sentido ruim, né? A gente foi exatamente o que você falou. Eu quero um aumento, eu quero trocar de carro, eu quero tal coisa, quando você tem, agora eu quero outra coisa, eu quero ter... Nossa, mas legal, comprei esse ventilador aqui que eu tinha visto que era a última geração, sei lá. Mas acho que o ar-condicionado ia ser melhor, hein? E aí a gente tá sempre querendo... Não esgota, você não é grato sim. a momento nenhum às suas conquistas. Você não aproveitar, beleza, comprei o meu ventilador Power lá que eu queria, que gira... é o que gira mais no mercado. Aí, beleza, não sou satisfeito com aquilo. Aproveita isso daí, depois você vai mudando e vai aproveitando cada etapa daquilo. E, gente, pasmem, viu? Não dá para ser feliz toda hora, todo dia, todo momento. Exatamente, perfeito, é isso que eu ia falar. Se você está buscando isso, já trouxe aqui uma notícia para você. Primeira mão, inédito aqui no programa. Não dá para ser feliz sempre. Não dá. Nossa vida são tem momentos. Picos, né? São picos ali de alegria. De felicidade, sim. E é o que a Carla falou, que é uma coisa que a gente tem que pensar assim, que se a gente se basear, se nosso momento de felicidade se basear só no que a gente conquistar lá no final, eu digo dentro de um propósito, né? Dentro de um objetivo, como que você vai estar aqui no presente, então? Porque você está vivendo sua vida baseando no futuro, né? Então, isso gera infelicidade. É um ciclo muito destrutivo, assim. Um futuro que você nem sabe, né? Como que vai ser. Fora do nosso controle. Fora do total do nosso controle. E também aqui, ó, quem participou aqui, ó, Danilo Fontes mandou aqui, ó, pra gente, o suicídio ele é multifatorial, um fato isolado não será o causador, mas cada questão deve ser um alerta para pais e todos enquanto sociedade. Completamente. A gente trouxe, né, algumas populações, a população LGBTQIAP+, também é uma população que tem um alto índice de tentativas de suicídio. Os indígenas, que falam pouquíssimo sobre, também a segunda população do Brasil que mais comete suicídio. Então, assim, realmente, não, pode até ter, sim, um caso isolado, a gente pode pegar esse gancho, mas é um processo de sofrimento, né? É um processo de desesperança, é um processo do contexto que você vive. Então, por exemplo, a população LGBT que vive num contexto muito difícil, né? Hoje a gente está conseguindo ainda diminuir um pouco esse sofrimento, mas existe ainda a população que mais morre, não pensando em suicídio, mas a população que mais morte matada, né, digamos assim. Então, dependendo do contexto que você está inserido, é muito mais propício, né, gerar sofrimento, gerar frustração, gerar comparação, gerar desesperança. Então, exatamente. Isso é um ponto muito relevante, eu acho, principalmente no Brasil, pensando num contexto capitalista, pensando no Brasil, que mais da metade da população é uma população que não tem uma boa condição financeira, não tem o que falar, né? A gente tem que escolher entre pagar a conta de luz e comer. Muitas pessoas vivem essa realidade. Então, é muito sofrimento. Entender, no caso que ela falou, né, da população LGBTQIA+, né, entender que não é a orientação sexual, mas os fatores de estresse que envolvem toda essa questão, né? Então, é um público que precisa de muita atenção e que muitas vezes não recebe, né, o acolhimento que precisa, o acolhimento necessário, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre, né, amigos, familiares estarem ali dispostos a acolher e entender o que se passa. Porque depressão, suicídio, né, qualquer dor não é frescura. E muitas vezes é tratado como tal. Né? A gente está falando das populações, as pessoas que consomem álcool, os alcoólatras também são, né, muito suscetíveis ao comportamento suicida.
E por incrível que pareça, né, geralmente a família dessas pessoas não acolhe muito bem. São aquelas famílias que olham, apontam o dedo e falam assim, tá colhendo o que plantou. Então isso, quando eu pesquisei, né, e fui entender mais sobre o assunto, foi algo que me tocou muito, porque ao mesmo tempo que a gente vê muitas vezes família, amigos que recriminam, né, a família ela vem como um dos principais pontos de apoio. Então é muito preocupante, né, você ver uma população que tanto tem o comportamento suicida, né, que são os dependentes químicos, dependentes de substâncias, né, e tem uma família ali que julga, muitas vezes não acolhe, e só acontece geralmente dentro dessa população. Sim, e por trás do comportamento da dependência de substância, tá a questão do alívio, né? Então a gente quer alterar a consciência, a gente precisa alterar a consciência para sair daquela realidade e sentir alívio de alguma maneira. Então a primeira pergunta é o que aquela pessoa precisa aliviar, né? Que aquela pessoa que tá chegando ao ponto dela ter que alterar a consciência, né, de alguma maneira. E aí vira um vício pela parte química, mas pensando no emocional, assim, a pessoa tá procurando alívio. Alívio do quê? Né? Daí a gente já consegue acessar alguma dor daquela pessoa. Então, para quem tem algum familiar nesse sentido, nesse contexto, é um bom caminho. Exatamente. E vocês acham que todo suicídio ele é consequência de um transtorno mental? Não. Nem todo suicídio. Tem uma estimativa aí de que 90% dos casos de suicídio consumado, né? Isso. Tem um possível diagnóstico, mas não, existem diversos fatores que podem levar a pessoa a suicídio, né? E como a gente mesmo já comentou, nem sempre o suicídio é planejado. Ele pode acontecer ali de maneira impulsiva, né? Até mesmo numa fala, numa questão que a Gedalva trouxe, né? Ela falou, muitas vezes as pessoas que ficam também tendem a cometer e tudo mais. Se a gente parar para pensar, nem sempre essa pessoa que ficou e que está tentando cometer um suicídio tem um diagnóstico. Às vezes o que motiva ali é dor ou uma questão familiar. Então eu queria chamar atenção para esse ponto, porque realmente nem tudo se trata de um transtorno, né? E entra até uma crítica muito grande em relação a isso, né? Porque o OMS fala, a gente tem que tentar o diagnóstico e tudo mais, né? Para falar, porque o suicídio ele pode ser prevenido, né? E realmente é muito importante a gente diagnosticar corretamente para seguir ali um padrão de tratamento. Mas mais importante do que isso é talvez nem deixar chegar a ponto de se tornar um transtorno. Né, já oferecer uma qualidade de vida, já oferecer ali um atendimento médico, uma atividade física, uma alimentação balanceada, para que o indivíduo não tenha nem que chegar a ponto de desenvolver um transtorno. Sim, muito importante isso que a Carla está falando, que aí entra no que eu estava falando anteriormente, pensando que a gente precisa de uma qualidade de vida, atividade física, acesso à saúde, coisas que o mínimo da população tem, assim. Não é a maioria da população que tem isso. Exatamente. Então, esse não tem como a gente fechar os olhos para isso, sabe? Não é simplesmente vai lá e faz atividade física, não, vai lá e vai fazer seus exames do ano. Mas tem gente que não tem nem acesso à educação, não tem acesso. São necessidades básicas. Não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem como pagar uma atividade física, e às vezes faz sozinho e pode se machucar, ou tem alguma questão de saúde já que não consegue fazer. Então, a gente sabe que existe sim, e existe de fato, variáveis que ajudam, mas não é a maioria das pessoas que conseguem ter acesso a essas variáveis que ajudam. Exatamente. Então, também tem essa questão. Falta muito investimento, falta muito, né? E entra muito numa questão econômica mesmo, social, de divulgação, né? Acaba ficando muito restrito o acesso a questões básicas que poderiam melhorar muito a vida do indivíduo. Saúde. Exatamente. Saúde. O básico, né? Moradia, comida, moradia, saneamento básico. Exato. Que isso acaba também potencializando. A Beth complementou aqui o nosso bate-papo falando, né? Ainda temos muito a caminhar nesse sentido, temos que agregar esforços, né, para conscientizar as pessoas sobre a importância do acolhimento e escuta do outro, né? Tem tantas coisas também que a gente precisa, né, caminhar, né, Beth, nesse sentido de a gente está falando aqui de melhoria de estrutura, né? Um país super desigual, né? Uma educação péssima, a gente não tem ali as disciplinas, poderia ter, até então, né? Eu estava pensando, né? Poderia falar de saúde mental, levar ali um profissional, e a gente vê muito pouco. A gente falou que estão desenvolvendo, mas é muito pouco e, na verdade, ainda. O Brasil, assim, ele
vou me arriscar a dizer que ele é um país oportunista, assim, o governo, porque nesse sentido, porque quando acontece alguma coisa, por exemplo, algum atentado, a gente tem que colocar psicólogo na escola. Quando acontece, então a gente tem que fazer isso, mas vamos lá ver se está com psicólogo. Vamos lá ver se realmente o psicólogo está acompanhando os alunos. Tem um psicólogo para 300 alunos. E aí, como que é isso na prática? Quando acontece, a gente tem que ver. E até pensando agora nesse processo de eleição, gente, pesquisem, né? Pesquisem quem realmente se importa com isso. É importante, a gente está falando da gente, né? Da nossa vida. Propostas, né? Verifica ali as propostas, o legado da pessoa, o histórico, né? Do que a pessoa fez. Porque tem muita... Nessa hora aí surge muito engraçadinho, né? Exato, que é a oportunidade, né? Os oportunistas nesse sentido. Exatamente. Tem que ficar bem atento aí, porque são 4 anos a gente sofrendo aí na mão de gente que poderia resolver e não resolve nada. Exato. E qual o público aí que é mais afetado no Brasil? Acho que esses que a gente citou, né? Os indígenas, LGBTQIA+, adolescentes, homens, idosos. Idosos, gente, é verdade. Os idosos vêm ainda na frente dos adolescentes. Suicídio em idoso, infelizmente, é algo muito comum, muito frequente. Idosos ali vem no sentido de abandono da família mesmo, ali E são diversos fatores que podem agravar essa situação, né? Tem o abandono da família, tem idosos com muito diagnóstico de depressão e esquizofrenia também, que acaba levando, né, ao comportamento suicida. E multifatorial, desde, né, da perda, muitas vezes, né, da mulher, né, porque normalmente, geralmente ainda o homem idoso, né, que consome mais o suicídio. Então, perde a mulher, tem problema na aposentadoria, é multifatorial. Tem um ponto também que faz parte disso, que para os idosos, aí pensando num contexto de vida deles, desde muito novo eles trabalhavam, né? Então, a função deles perante a sociedade era de trabalho. Então, o que acontece muito é que quando eles se aposentam, eles perdem o sentido. Sim. O que eu faço agora, né? Então? Eles valor não conseguem entender qual o valor deles. Exato. Então, aí entra a depressão, muitas das vezes, né? Então, que aí acaba sendo um transtorno. Mas esse é um ponto, assim, que pega muito, principalmente no homem, né? Porque se for pensar na geração, que aí hoje é idoso, é aquela geração que o homem é provedor, né? É uma frustração com o papel social, né? Exatamente. É muito isso. Essa questão da aposentadoria, né? Eu acho que é uma reflexão que a gente traz para a pessoa que hoje trabalha, né? É curtir ali o que tiver que curtir durante a jornada dela de trabalho. O tempo que ela está passando no trabalho, né? Tem gente que fica focado só no trabalho, e justamente quando aposenta, eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo, compartilhar com vocês, uma pessoa, ela aposentou, e depois da aposentadoria, todo dia ela acordava, vestia a roupa ali, e ela fazia o percurso do trabalho, porque a empresa, né, já era ali tinha um vínculo muito grande com a empresa. Sim. Ela não sabia mais o que fazer da vida. E a gente ouve muito relato disso. A pessoa fala, não sei mais, eu fiquei 30 anos nessa empresa, não sei mais nem atualizar, não tem nem currículo atualizado. Perde a funcionalidade, assim, perde a vida, o sentido da vida era acordar e fazer esse caminho, ir para o trabalho, se sentir funcional, e aí agora não tem mais resumido é isso. Então o que eu faço? Onde que eu funciono? Que parte minha é funcional se não trabalho? Por isso que o equilíbrio é tão importante. E essa revisão, né, que a pessoa tem que fazer. Quem está nessa jornada de só trabalho, viver ali no automático, fazer isso que existe outras coisas, né? Exatamente. Eu ouvi um relato de uma neta contando a história do avô que tirou a própria vida através do enforcamento, de não aceitar o diagnóstico do câncer. Acontece muito também. Que é uma doença. Que é uma das questões, né? Que uma das questões que a gente comenta aqui, se doenças terminais, elas impactam, né, no comportamento, né? Dor crônica, doenças terminais, né? O câncer lidera aí entre as doenças terminais que mais motivam o suicídio, né? E é justamente, entra muito naquilo que a gente vem falando sobre a pessoa não ter uma perspectiva de futuro, né? Então, ou querer se livrar da dor, ou não ver um futuro próximo, ou até mesmo considerar que, nossa, se eu sair dessa condição, eu vou ser um peso para minha família. Então, diversos fatores ali associados à dor ou doença terminal que leva a pessoa ao comportamento suicida. E aí, para isso, existem os que a gente chama de cuidados paliativos, né? Isso. Mas aí entra, de novo, na questão da saúde. Muito raramente as pessoas têm acesso a cuidados paliativos, né? E cuidados paliativos, nesse caso, eles podem evitar um possível suicídio, né? Porque você sabe que você tem um período de vida ali, mas o que você vai fazer com esse período que você tem?
né? E aí entra os cuidados paliativos, mas não é todo mundo que tem acesso a isso. Exatamente. Gente, agora 4 horas e 37 minutos, estamos aqui com a Letícia e a Carla, as psicólogas, né, indicadas aqui pelo Conhecer Saúde Integrada, para falar aqui um pouco com a gente, né, sobre o Setembro Amarelo, sobre essa questão aí que é muito importante, né, e a gente falar o ano inteiro sobre saúde mental, né, hoje com esse mundo que a gente vive, né, de tanta mudança, de tanta coisa rápida, uma velocidade tão rápida, estão deixando as pessoas aí mais ansiosas, né, as pessoas estão mais a um modelo de vida diferente do que a gente viveu aí, sei lá, 30 anos, 20 anos, 10 anos, mudou muito, né? Então é importante a gente falar sobre saúde mental. Então, nosso Domingo Terapia, todo penúltimo aí domingo do mês, a gente traz aqui um tema. E esse mês, aí, dando destaque para o Setembro Amarelo, falando sobre, promovendo, né, o Setembro Amarelo, da importância de falar sobre o assunto. Rosália Oliveira, alguma questão, Rô? Bom, eu sempre gosto de trazer fatos verídicos, né? Então, diante de um fato verídico, gostaria aqui de solicitar o posicionamento das meninas, das psicólogas em relação a isso. Alguns meses atrás, não tem pouco tempo, tá? Houve na minha família uma prima distante, eu não tinha tanto contato com ela. Era mais na época da adolescência, né? Que a gente tinha um certo contato. E aí, depois de adulta, passei a não ter mais contato, mas ela se suicidou recentemente. E a dor veio do término do casamento. E eu acredito que de fato realmente não era uma coisa que ela queria fazer. Aí tem a questão da pessoa querer chamar a atenção. Mas aí como que a gente vai prestar atenção nesses sinais quando a pessoa quer chamar essa atenção? Entendeu? Para a gente prestar atenção nesses alertas, né, até que venha acontecer de fato. Perfeito. Assim, se a gente for pensar, até pegando o gancho de prevenção do suicídio, mesmo que for para chamar atenção, então que vamos cuidar disso na terapia. Sim, então vamos cuidar do comportamento de chamar atenção, porque é melhor a gente pensar que não é, mesmo que se for, mas que não é e a gente cuida disso, porque de qualquer maneira é um comportamento... Envolve um risco, né? Se a gente for pensar que é só chamar atenção, é um comportamento inadequado, não é assim que as coisas funcionam, né? Mas, independente disso, eu acho que pensando que a gente está querendo precaver um possível suicídio, é sempre pensar que pode ser que não seja chamar atenção, né? Então, considerando isso, partir daí, tá, então, eu acho que para chamar atenção, mas vamos ver o que a gente pode fazer por ela? Porque mesmo assim, então, vamos fazer com que ela seja escutada, ela quer chamar atenção por quê? Que atenção que ela quer? E tomar até cuidado, muitas vezes, quando a gente usa o termo chamar atenção, porque a gente pode estar invalidando alguém, né? A gente não sabe exatamente o que aquela pessoa está passando ou está sentindo, e a gente vê com muita frequência, né? Só está fazendo isso porque quer chamar atenção, né, porque quer mostrar alguma coisa, a gente não tá no papel do outro. Sim, e na verdade, se a gente for pensar a fundo, né, nessa frase, ela já traz alguma coisa. Se a pessoa quer chamar atenção, ela quer chamar atenção para algo. Exato. Então, assim... O que tá por trás, ela tá pedindo socorro, né? Exatamente. Então, assim, pode ser sim, que seja para chamar atenção, mas o chamar atenção já significa muita coisa. Ela precisa chamar atenção por quê? O que está acontecendo dentro dela para chamar atenção? Tem muitos pesquisadores que até colocam o suicídio, né, o comportamento suicida, que envolve aquela tríade que a gente comentou no começo, como uma forma de comunicação. Tem pessoas que colocam mesmo, porque o que a pessoa está querendo dizer ali, né? O que aconteceu para chegar ao ponto dela idealizar, dela tentar, dela pensar sobre, né? Então é algo que tem que ser olhado com muito cuidado. Sim. Respondeu sua pergunta? Sim. Não. E aí a gente também traz as influências, né, dos traumas, violência, questões familiares no comportamento suicida, né? Então toda ali que talvez também, é o que a gente já conversou aqui, não quer dizer também nada, né? Porque tem gente que vive também num ambiente conturbado e não desenvolve isso. Sim. E outros vivem também num ambiente super favorável, de ter tudo ali, de ter
apoio da família e tal, e acontece também, Sim. né? É porque aí também tem um ponto disso que envolve a predisposição, né? A gente também tem uma predisposição genética a alguns transtornos, por exemplo, a depressão. Então, a gente sempre fala da predisposição genética somada ao ambiente, Exato. né? Então, tem que ter um olhar para isso, assim, mas cada um é cada um, né? E tem pessoas que conseguem fazer algo com um trauma que não seja uma tentativa de suicídio ou um sofrimento recorrente, né? Mas, de qualquer maneira, sim, os traumas, eles são um caminho, digamos assim, né, para um sofrimento constante, né? Uhum. Então, muita dor. E aí é querer eliminar essa dor, né? O que você faz com aquilo que fizeram com você, né? Então, a terapia também ajuda muito nisso. Porque o trauma, ele existiu, né? A situação aconteceu. Gerou um trauma. O que a gente vai fazer com isso agora? Porque isso já é verdade. Então, aceitar que isso aconteceu já é um primeiro passo. Mas aí, o que a gente faz com isso? Então, não significa que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento. Vai, né? Mas é a gente saber lidar com esse sofrimento e essa dor para que a gente não cometa alguma ação que a gente se arrependa ou que a gente nem consiga saber que a gente fez essa ação, né? No caso. Exatamente. Sempre procurar profissionais psicólogos, né? Para você não fazer aí qualquer... ter esses pensamentos, né? Que rouba aí a sua paz. Sim. Procurar pessoas, terapias, né? Se você já tem uma predisposição, já tentou fazer alguma coisa, procura alguém, né? Procura alguém para não fica só com isso, né? Exatamente. Procura uma rede de apoio de profissionais que vão te orientar, que vão te dar ali o caminho, né, para ter um significado. Isso, e tem saída, para tudo tem saída. Com né? certeza. E assim, foi o que a gente também comentou anteriormente sobre ser multifatorial, né? E também um tratamento multidisciplinar que a gente fala. Porque, assim, se você for procurar terapia, e aí nós, enquanto psicólogas, a gente vai falar assim, olha, a gente vai seguir, mas você indo no psiquiatra, porque você precisa de uma medicação também. Aí, às vezes, dependendo do transtorno, fazer uma avaliação. Então, a gente consegue fazer esse encaminhamento para outros profissionais, entende? Então, a terapia é um grande primeiro passo, né? Exatamente. Uma porta de entrada, né? Uhum. Pessoal, agora, ó, 4 horas e 44 minutos, estamos chegando já ao finalzinho da nossa programação, 15 minutos aí com as meninas aqui, a Letícia Portugal e a Carla, para falar sobre o Setembro Amarelo, promovendo aí esse mês que é dedicado à saúde mental, ao cuidado, né, a ouvir aí essas pessoas, a prevenir que faça aí o auto-extermínio da sua vida, né, tão importante a vida, a gente tá sempre em movimento, né? A vida foi feita para estar em movimento, né? A gente está aqui para fazer sentido alguma coisa, entregar alguma coisa para o mundo nesse curto tempo de jornada. Meninas, reforcem suas redes sociais, onde procura vocês que é blogueiras aí também, estão ali nas redes, produzindo conteúdo que a gente possa consumir ali de qualidade. É uma forma de ajudar aquela pessoa que não tem um acesso imediato à terapia também, né? A essa produção de conteúdo. Mas o meu é @leticiaportugal.psi de psicóloga, PSI. E o meu é @carlapagliani.psi, também de psi, lá no Instagram, gente. Então tá aí, quem quiser conhecer, ele também tem o Instagram lá do Espaço Conhecer com S, conhecer, que é ser de ser humano, conhecer, _ saúde integrada, lá você encontra também todos esses profissionais que já estiveram aqui, outros também, para falar de temas tão importantes que é a saúde mental. E se você também está com alguma questãozinha aí, está andando muito estressado, está diferente, está tendo dor de cabeça, está acontecendo algo diferente com o seu corpo, procura um profissional. Talvez pode ser aí algo mental aí que você precisa entender, alguma coisa dentro de você aí que está te incomodando. Não deixa passar nada, né? Não deixa passar nenhum sinais. A gente sabe, né? Quando a gente tá, essa dor aqui, ó, isso daqui eu nunca tive. Esse batimento aqui, essa coração acelerado aqui, eu não tinha antes. Isso que você tá falando é muito legal, porque às vezes a gente tem essa tensão com o físico, né? Sim. Assim, nossa, minha cabeça tá doendo faz uns dias já, eu vou no médico ver o que é. Nossa, tô com uma dor aqui no meu braço, estranho, vou ver no médico. Formigamento aqui, ali, acolá. Mas
Aí aquele pensamento recorrente, a gente não dá tanta atenção. Aquela falta de ânimo, a gente não dá tanta atenção. Mas é tão importante quanto uma dor no braço. Com certeza. Né? Investigar. Dedinho quebrado é fácil, né? A gente vai lá, passa um curativo, resolve. Aí a gente já até comentou nisso, né? A gente vai lá no médico, faz aquela bateria, aquele check-up, aquela gastrite estava aqui, aquele dor no estômago, não deu nada. O médico falou assim, ó, seus exames não deram em nada. Isso. Ó, psicólogo. Aí esse nada, como que vai tratar o nada? Esse nada é muita coisa. O nada é muita coisa. Na verdade, nesse caso, era mais fácil tratar uma gastrite do que... Exatamente. E às vezes é por isso que a pessoa foge da terapia, né? Eu falo para meus pacientes que eu sei o quanto é difícil fazer terapia, gente. Não é fácil fazer terapia, porque a terapia, primeiro que você acessa conteúdos que talvez você não estaria acessando sozinho, e a partir do momento que você acessa, você tem que lidar com eles. E aí, lidar com eles é você com você mesmo. Então, depende de você a sua terapia. E esse é a maior dificuldade das pessoas, né? Tipo, puta, então, desculpa. Eu vou ter que mudar, né? Putz, eu vou ter que mudar. Tem que estar no meu controle a mudança da minha vida. Exatamente. Melhor deixa quieto, deixa, né? Não é jogar a poeirinha para debaixo do tapete. Uma hora você vai ter que limpar. Não você vai ter que tirar tudo ali, organizar. Certeza. Com certeza. Exatamente. E tem mais algumas questõezinhas aqui, gente. 10 minutinhos, a gente já está caminhando para o final, né? Como que a população pode contribuir aí frente ao comportamento, né? Como a sociedade pode encarar isso? Bom, né? A gente acaba sempre fazendo a orientação para que procure ajuda, né? Não deixe de procurar ajuda profissional, né? Entenda a questão emocional, né? O que pode realmente atingir alguém. Né? Entra muito no que a gente também estava conversando, né? Muitas vezes a gente quer acolher, quer ajudar, mas nem sempre consegue prestar isso com excelência, e não por uma questão de falha, né? Mas depende muito do que o outro vai entender. Então é importante sempre procurar ajuda profissional. Né? Viu que alguém não está bem, está demonstrando algum sinal, né? O isolamento social é muito comum, né? A pessoa acaba se isolando, não consegue ter perspectiva de vida, esperança do que possa acontecer. Orienta, amigo, vamos lá, eu conheço tal pessoa, vamos procurar uma ajuda, né? Isso é muito importante. Eu acho que além disso, assim, na parte da população em si, nunca invalidar a dor do outro. Exato. Isso daí nunca. Você tá com sono, vai dormir um pouco. Exatamente. Lava uma louça que passa. Isso aí é falta de verdura, assim. Ou pior, né? Isso aí é falta de alguém. Isso é falta de uma mulher, falta de um homem. Exatamente. Então, eu acho que, assim, enquanto população se alguém te procurar para falar qualquer coisa que seja, assim, você pode achar a coisa mais banal do planeta. Para aquela pessoa não tá sendo, sabe? Então, não invalidar. E é simples, não é difícil não invalidar, é só você acolher. E acolher não é sobre você questionar, você trazer soluções, acolher é você escutar. Escutou? Escutar tem poder de cura. Escutativa. Exatamente, é uma escutativa. Então, acho que para a população esse é um caminho. Rô Oliveira, mais uma questão? Não, mais nenhuma questão. Rô tá refletindo, reflexiva, né, Rô? Também. Isso serve muito pra gente, né? Mas somos todos seres humanos, né? Passíveis de dor e sofrimento. E o que a gente vai fazer com isso? A Beth aqui mandou: parabéns, meninas, parabéns à equipe por esse espaço tão necessário. Falar sobre suicídio não aumenta o risco, muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. E é verdade, né? Quando a gente, às vezes você fala, nossa, estou fazendo terapia porque estou muito ansioso. Aí o outro fala, eu convivo já com ela. A pessoa fala assim, aí você começa a achar mais gente, você fala, não estou sozinho nesse barco, né? Exatamente. As pessoas também, porque às vezes você não anda por aí também falando, né, expondo muito sua vida. Tem gente que expõe mesmo seus problemas, mas na sua maioria você não tá lá nas redes sociais falando, olha, gente, aqui, ó, meus problemas, tal. E às vezes outras pessoas estão fazendo uma leitura, tipo, nossa, você não tem problema. Eu falei, tenho sim, vamos ver, vou te mostrar aqui a página, o tanto de página de problemas aqui que eu tenho. Porque a forma que a gente encara também esses desafios, né? É a mesma coisa do trânsito. Eu vou pegar trânsito. Todo dia tem trânsito. Como eu encaro essa situação do trânsito que vai me mudar? Eu saio mais cedo, 2 horas antes, para eu não pegar tanto trânsito, chego lá mais tranquilo, não passo, tomo uma água, tomo aquele café, respiro, penso um pouco, vou ler o jornal ali, as últimas notícias que teve no dia.
Então eu busco o trânsito, ele vai estar todos os dias, não vai melhorar. Ou se você não quiser sair mais cedo, mas então esteja presente no trânsito, no sentido assim, Sim, saudável. Então saudável, põe uma música, música, eu vou passar por isso mesmo aqui. Chove, nossa, choveu. Ai, que bom que choveu, né? Tá calor demais, tá uma seca aí. Tem um livro que eu gosto muito, Cássio, que dá exatamente esse exemplo, né? Uma situação, né? Conta nesse livro por exemplo, pessoas em situação de um metrô lotado. Tem aquelas pessoas que vão olhar, vão reclamar, vão sentir raiva por não ter acordado mais cedo, e tá apertado, e tá isso e aquilo. E tem pessoas que vão achar super divertido a questão de você não conseguir segurar e ter que se equilibrar. Exatamente. Então é muito como você enxerga as reações, a situação. Né? Exatamente. As reações de quanto você tá ali naquele momento. E tem uns... Gente, não é falar assim, você não tá ligando para a situação, você não tá dando a importância. Às vezes a gente gosta de reclamar, mas presta atenção no que você anda reclamando também. Às vezes, nossa, tem dia que você fala, nossa, eu tô reclamando demais, vou parar com isso, porque você vai alimentando aquilo e o corpo vai respondendo, nossa, você vai criando uma irritabilidade. E negatividade espalha, né? Daqui a pouco tá tudo ruim na sua vida. Tá tudo ruim, e pessoas também, né? Quando a gente tá com gente assim, fulano, eu até mudo de assunto, vamos falar mais de olhar de outro não é jeito, bom, né? até para quem vai falar contigo, quando a pessoa chega com a carga muito pesada, tenta falar assim, não, fulano, vamos olhar por esse lado aqui, ó, talvez não era para ter acontecido, esse atraso aí que ocorreu foi um atraso aí estratégico para você não chegar mesmo naquele momento, aquela entrevista que não deu certo, talvez venha uma outra oportunidade para você. Você tem que achar as alternativas, né? Outros né? olhares para aquilo. E nossas emoções estão diretamente ligadas com a forma que a gente interpreta as situações. Então, isso é científico, viu, gente? Então, assim, buscar fazer esse esforço mesmo, eu chamo de musculação cerebral, assim, você treinar o seu cérebro para conseguir olhar para outras perspectivas, porque assim você vai mudar suas emoções envolvidas na situação. E um dos fatores de apoio, entrando até na questão aí do suicídio, que é o tema de hoje, é o pensamento positivo. Né? Não um pensamento positivo tóxico, né? Naquele sentido de viva alegremente, a vida é maravilhosa, isso, aquilo, mas de justamente em questões do cotidiano você conseguir enxergar o outro lado da moeda, né? Sempre existem dois lados da história, então eu tô atrasado, mas se eu não me atrasasse hoje, eu não ia ver aquele passarinho na janela, né? Ou não ia conseguir conversar com uma pessoa que eu tava com saudade, não ia encontrar aquele vizinho, então é sempre importante a gente praticar isso. E é difícil, por isso que eu chamo de uma prática mesmo, você tem que praticar, literalmente, porque o nosso cérebro ele é feito para avaliar o negativo, né? Para ficar atento ao negativo, então é uma prática mesmo, diária. Prática. A Beth mandou aqui, ó, escutar, acolher e validar. Perfeito, é isso. É isso mesmo. E não alimentar, né, reclamações. Se alguém chegar reclamando, você vai dando ali direcionamento para coisas melhores. Isso, você escuta e aí direciona para outra coisa. Escuta e direciona. Mas não... Porque você não chega a invalidar, mas também não reforça, né? Não fica reforçando aqueles pensamentos, né? Perfeito. E a última aqui para a gente fechar, qual é o papel do psicólogo frente ao comportamento? Essa é para vocês. Tô brincando. Mas assim, tô brincando, mas é verdade, né? Eu acho que a nossa profissão é uma profissão muito difícil, sendo bem sincera, assim, é muito difícil, é muita responsabilidade, mas é muito gratificante. E eu acho que a gente tem ferramentas científicas, teóricas, que aquela pessoa não tem. Né? Então, a nossa função é passar isso para a pessoa de uma forma que caiba na vida dela, que aí entra um pouco do que a gente falou antes sobre cada um tem um contexto, cada um vive numa realidade. Então, a gente pode dominar todas as teorias, mas não vai se aplicar para aquela pessoa se ela viver numa realidade diferente da outra pessoa. Assim. A gente tem que... o nosso papel, eu vejo como a gente conseguir manejar o nosso conhecimento para aquela pessoa em particular. Perfeito. É isso mesmo. E a Carla? Eu faço das minhas palavras as da Lê, né? E muito do que a Beth disse das 3 palavrinhas aí, né? Escutar, acolher e validar. Exatamente, essa é a missão, não só do psicólogo, né? Claro que o que diferencia é que nós temos técnicas, ferramentas para lidar com isso, né? Todo o acolhimento, mas do ser humano em si, né? A psicologia, ela é uma profissão muito humanizada, né? Então, o nosso papel ali é acolher aquele sofrimento, é direcionar, é auxiliar da melhor maneira que a gente puder, né? Se tratando, né, das recomendações da Organização Mundial da Saúde, o psicólogo ele vai ajudar num possível diagnóstico, na investigação, né, e trabalhar com aquele paciente, né, com aquela pessoa que procura auxílio, quais os motivos, né, muito do que entra ali, né, que eu acabei de citar,
de olhar o outro lado da moeda. Sim. Né? Então, assim, você tem N motivos para não viver mais, mas o que te mantém aqui em vida? Isso é muito importante também. É isso. E desse Setembro Amarelo, o que vocês têm a dizer aí para fechamento, aí da importância dele, de estabelecer aí um mês dedicado? Eu acho que juntando tudo que a gente falou, assim, e agora esse final, assim, bonito que vocês trouxeram também, sempre tem alguém que vai te escutar, assim, sempre tem alguém que vai estar interessado em te ajudar. E talvez não seja a pessoa mais próxima de você, né? Então, não se desespere e não se sinta sozinho se a pessoa mais próxima de você se não conseguir contar. Procure outras pessoas e profissionais e um encaminhamento para, enfim, depende da sua realidade, mas um encaminhamento para um profissional, porque com certeza o profissional, sendo um bom profissional e fazendo um bom trabalho, vai querer te escutar. Então, a gente realmente está genuinamente interessado naquilo que você tem para dizer e no seu sofrimento. A frase da campanha é o você não está sozinho, né? E de fato você não está, porque o que a pessoa mais vai sentir é aquela sensação de solidão, né? Mas nós estamos aqui para ouvir, para acolher, para auxiliar naquilo que for possível, e é como a Letícia disse, né? Sempre vai ter alguém ali disposto a ouvir você, né? Talvez não seja a pessoa que você espera, mas é importante você ter, né, um olhar além para buscar esse auxílio. E as considerações da nossa blogueira do samba, Oliveira? Um assunto importantíssimo, pertinente, no mundo que nós vivemos hoje, né? Com tudo que está acontecendo, consumindo redes sociais, então é uma coisa que a gente precisa mesmo estar antenado, ligado. E eu já quero aproveitar também o espaço e dizer que eu estou com a agenda aberta para psicólogos, tá? Para atender psicólogos, porque como eu atendo um PhD, né, em Educação Física, Movimento Humano, então é uma agenda que eu gosto muito de trabalhar na saúde, e me procuram para pautas de psicólogos bastante, então minha agenda está aberta aí para assessoria de imprensa e para psicólogos, já fica a dica. Incrível. Rosália Oliveira aí, ó, também assessora de imprensa, né? Quem quiser pode procurar lá nas redes sociais, ro.a.oliveira, e ter aí mais informações, né? Quem quiser aí divulgar seu trabalho, estar na mídia, né? Nas rádios, levando aí seu trabalho, falando mais sobre o trabalho, a Rô é assessora de imprensa e pode te ajudar aí com essa questão. Agradecer aqui a Lídia Guerra, que está à frente lá, coordenando, né? O Conhecer Saúde Integrado, que é o espaço lá dos psicólogos que estão aí nas suas especialidades, né? Atendendo o público. Então tá aqui o @, quem está acompanhando é conhecer com S, _ saúde integrada, pode ir lá seguir, né, a página deles no Instagram para ter aí mais informações, né, do que você está procurando, do que você está precisando, que vai ter um profissional lá dedicado para a sua questão. Da Letícia Portugal, @leticiaportugal.psi, de psicóloga, então tá facinho, quem está na live está acompanhando também, fica gravado, e da Carla Pagliani, que é carlapagliani.psi, também as psicólogas aqui de milhões que trouxe aqui nessa tarde todas essas orientações para a gente. Agradecer imensamente pela disponibilidade, né, as horas dedicadas aí do domingo de vocês para estar aqui com a gente falando de um assunto tão importante que é saúde mental. A gente falar, explanar isso, né, redes sociais estão aí para a gente divulgar. Quem perdeu, né, uma pena no ao vivo aqui, mas vai ficar gravado lá no YouTube. A gente vai extrair essa live lá do Facebook, jogar lá no YouTube, que fica lá, você pode consultar até a existência dessa plataforma, ele vai estar lá disponível para você rever, né, e ter aqui uma reflexão sobre esse mês tão importante que é para falar sobre saúde mental e a prevenção aí do autoextermínio, né, da pessoa que não tá mais satisfeita em viver ali, de ter uma vida, né, uma vida plena com sentido e com propósito. Então, quem mandou aqui também, ó, Manuel Portugal mandou viva a psicologia. Viva, Manuel, muito obrigado pela sua participação também. E o Danilo Fontes mandou aqui, ó, parabéns, informação salva vidas. Perfeito. Isso mesmo. Então, muito obrigado, pessoal. Continue sintonizado na Rádio Comunitária Heliópolis. Me despeço desejando aqui uma ótima semana para você. Continue na nossa programação, 24 horas, né, de informação, prestação de serviço, música, e sempre aqui um especialista para trazer os mais variados assuntos para você
na nossa programação. Então fique bem, fique com Deus. No próximo sábado a gente volta a partir das 15 horas. Então fica na programação da Rádio Heliópolis. Então tchau, tchau, fique com Deus. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir.